Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast Super Poker by 888. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza, chegamos à nossa edição de número 15, depois da gente dar um trabalho louco pro nosso editor Rodolfo Vidal. Falei o número errado, falei o programa 12 quando era o programa 14. Tá louco, hein, velho? Você tá sabendo bem, o senhor tá sempre bem informado. Não, e ele me liga e fala assim, Calil, o que eu faço, velho? Corta a introdução inteira ou deixa o negócio errado? Eu falei, cara, claro que você deixa o negócio errado, você vai virar piada. O Lanza vai passar um mês me malhando com esse negócio, com o programa no ar. Mas como sempre, Rodolfo, o rei do Photoshop, aquele cara que devia trabalhar na revista Playboy, porque faz todas as mágicas, deixa tudo bonito, deixou nosso áudio perfeito e maravilhoso. Eu quero ver se ele vai conseguir deixar bonito as suas bermudas. Isso é impossível, Marcelo Lanza Maia, quando a gente vai chegando, conversando comigo, que acaba de chegar da meia maratona do Rio de Janeiro. Professor Marcelo Lanza, nosso ouvinte Anderson, quando eu contei que eu tinha corrido a meia maratona, tinha ido bem, inclusive fiz meu melhor tempo, que não é um grande tempo comparado com esses atletas, com aquele físico, né? É um elefante correndo, mas, porra, é o melhor tempo da minha vida, delicioso tempo de 2 horas e 40. O Anderson perguntou, e onde estava o Marcelo Lanza nessas horas? Bebendo. É óbvio, né? Óbvio que eu tava bebendo. Óbvio. Então, não, nem tava, porque a maratona foi cedo, né? Foi sábado cedo, Foi sábado cedo, exatamente. Então, nesse momento, eu ainda tava tomando café. Eu bebi depois do almoço. Cara, e foi maravilhosa a meia maratona do Rio de Janeiro. Parabéns, é impossível pensar num circuito mais bonito do que aquele. É simplesmente fantástico, maravilhoso. E tivemos mensagem de ouvintes, cara, mandando no Instagram, falando, pô, eu comecei a te seguir por causa do PokerCast, mas sou corredor também, tô feliz de te ver correndo aí. É isso aí, a gente tem ouvinte de tudo quanto é jeito, né, professor Marcelo? Temos sim. Quem mandou a mensagem foi o Bira Conrad mandou pra gente falando o seguinte, Dali GL Bro, comecei a seguir pelo podcast e vi mais um interesse. Também corro meia maratona, mas nunca fiz nenhuma prova. Aproveita aí, abraço, grande abraço aí, então, para o amigo Bira. Bira, grande abraço, com certeza vão ter o prazer de correr uma meia maratona aí por esse mundo, né? E vamos para o nosso início oficial. Você já sabe, você já nos ouve há 15 programas, o jeito ideal de você ouvir um podcast é pelo podcast do iPhone, o programa Podcasts. E se você tem um Android, você pode baixar o Podcast Addict ou o WeCast. Pode também nos ouvir no YouTube, talvez, aliás, certamente a pior das hipóteses, mas você fica à vontade, nos indique, nos ouça, nos dê 5 estrelas, indique para os seus amigos quando você estiver matando eles na mesa, e redes sociais do 888 Professor Marcelo Lanza. O Twitter é @888poker_br e o Facebook é 888pokerbr. Também lembrando que o nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br e as nossas mídias sociais do Super Poker, só colocar o @superpoker com hashtag SuperPokerCast, tanto no Twitter quanto no Facebook, mas nós temos o WhatsApp também, né, vovô? Mas só faltava não ter, né, professor Marcelo Lanza? A gente, mais uma vez, lembra o seguinte, o grupo tá muito legal, todo mundo respeitando, a turma não vai falar de política, não vai falar de problema de gasolina, não vai falar de futebol, não vai falar de nada que não é poker, tá todo mundo com o maior respeito, se tratando ali, ouvindo as promoções especiais, ouvindo falar dos nossos free rolls, das nossas promoções, é o 031 97518 9609, repetindo então, 31 97518 9609, tá aí embaixo na descrição do programa, independente de onde você estiver ouvindo, tá aí o telefone do nosso programa, pede para entrar no grupo de WhatsApp, junte-se aos bons, e será um deles professor Marcelo Lanza Maia, aproveitando aqui o seu momento, enquanto você está aqui gravando, Dona Gabriela está ali jogando reta final de torneio, mais uma vez, esposa jogando melhor que o marido, né? Graças a Deus, porque esse negócio é muito simples. Eu casei com uma pessoa que me sustenta jogando baralho, entendeu? Eu jogo por diversão. Ela tem que jogar por profissão, ela tem que ir lá e arrumar o dinheiro. Eu só tenho que dar falinha, pegar metade do dinheiro e divertir-se. É igual o senhor. O senhor vai lá, meia a gente arruma o dinheiro e eu continuo aqui fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, é isso. Exatamente, no final das contas todo mundo trabalhando para o professor Marcelo Lanza Maia. E Lanza, tivemos o final da nossa promoção do Facebook, os 4 últimos tickets que seriam escolhidos, e dessa vez deixamos então para o Gabriel escolher lá. A gente lembra que o pessoal que participou da primeira promoção e da segunda promoção que ganharam não podem ganhar nessa promoção, mas os 4 nomes escolhidos serão contactados pelo Gabriel
e pelo Lucas, lá pelo Facebook oficial do 888, para distribuição desses tickets. E vamos direto para a nossa sessão de notícias, professor Marcelo Lanza. E começando a nossa sessão de notícias, nós vamos dar aquele velho resumão. Apesar que em tempos que começamos a WSOP, não tem como escapar do sensacional e fenomenal Super High Roller Ball. A gente lembra mais uma vez, muito rapidamente, a estrutura do Super High Roller Ball. Super High Roller Ball é um torneio em Las Vegas, ele acontece no área, nós tratamos disso há programas atrás. A entrada do torneio é de $300 mil, o jogador deposita $30 mil na conta do área para entrar para o sorteio de 30 vagas. Se ele for sorteado e não quiser jogar, ele perde os $30 mil, foi o que aconteceu com o Andrew Rubble. Então, entre os jogadores que entraram no torneio, foram 30 sorteados, depois mais 13 jogadores que são escolhidos pelo área, e depois aos 45 minutos do segundo tempo, tivemos a presença confirmada de ninguém menos que No Home Jerome, ele mesmo, a lenda, o mito, o fenômeno Phil Ivey, o filipinho Marcelo Lanza, que estava jogando só na Ásia, aparece para jogar o Super High Roller Ball, já está ficando para a WSOP, não dá para não ficar feliz com a presença desse senhor, né? Maior que Pelé, né? O homem jogando é bonito demais. Tá louco. Com aquele velho blusão. A mesma coisa, bicho. Ele é o mesmo avatar até hoje. Acho que ele não envelhece. Exatamente. Ele é a prova de idade. E o Sodermeyer voando, tinha cravado o torneio do ano anterior, tinha ficado fora desse, rolou um mimimi maluco pelo ano que ele tinha tido, dele não tá entre os 13 escolhidos, acabou entrando ali aos 47 do segundo tempo com a saída do Andrew Rubble. E o torneio, Lanza, foi simplesmente indecente, cara. Foi animal, foi maravilhoso. Eu, como fã de pôquer que sou, parei minha vida para assistir ali nas noites. Tive noite que eu estava aqui jogando o torneio de Omaha Dealer Choice. Lamentavelmente bolhei esse torneio. Mas dia 1 eu estava jogando cash assistindo. Voltei para casa, não consegui dormir. Dia 2 só assisti o torneio. Dia 3 joguei o torneio do clube assistindo. E o dia 4 foi o dia final. Foi simplesmente animal, maravilhoso. Parabéns por todo mundo que organizou esse torneio. E vamos fazer um resumo dia a dia muito curtinho aqui, para o programa não ficar muito longo. Hoje nós temos uma entrevista animal com o presidente Fábio Issa, falando sobre a vida de jogadores de torneio ao vivo. E o dia 1, o que aconteceu foi o seguinte: o Daniel Negreanu destruiu o Doug Polk. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da camiseta, da polêmica, de todas as polêmicas. E foi o dia de Daniel Negreanu. Ele termina numa liderança total e absoluta. E entre as pessoas que ficaram pelo caminho, ficaram David Peters, Tom Marquise, Antônio Sfandiari, campeão do torneio de $1 milhão da WSOP, o outro filipinho, Phil Hellmuth, Isaac Hexton, Harry Potter do poker, mais Ben Tolerain, Eric Seidel e Igor Kurganov ficaram pelo caminho. Esse foi o dia 1 do Super High Roller, foi animal. Cara, um torneio como esse, com o field que é, e você vê que o The Kid tá vivo no game, que o The Kid é competitivo, passam-se os anos, os alemães psicopatas entram, descendo o braço, ganhando tudo, mas você vê o The Kid em grande fase, é muito importante. Eu acho que é importante mostrar o seguinte: os grandes jogadores conseguem se reinventar e conseguem manter o nível, cara, e ele jogou demais da conta. A gente aqui no programa não tem constrangimento nenhum de indicar os concorrentes. Para quem fala inglês, vá ouvir o podcast do Daniel Negreanu. É simplesmente incrível. E eles fizeram um draft. Ele e o co-apresentador dele fizeram um draft para esse torneio. E ele mesmo é escolhido lá para 15º colocado. Ele mesmo pega os alemães todos na frente dele, reconhece a limitação dele, cara. Mas deixa eu te falar, na hora que senta ali para brincar, é bizarro. E o dia 2, como que foi, vovô? Lanzinha, no dia 2 o seguinte, cara, monstros gigantes no field. Justin Bonomo passa como chip leader, Stephen Chidwick, que ano do senhor Stephen Chidwick, Jason Kuhn, Nick Petrangelo, Sontemeyer, todo mundo no field. E no dia 2 aconteceu um negócio inacreditável, cara. O Justin Bonomo com Asi Rei de paus, o Fedor Holtz de valete 10 de paus, um bordo com 3 paus, a mão termina com all-in. O Bonomo pensou um tempão para dar o call no Fedor, e o Fedor fez uma carinha de poucos amigos. Ele que não é um cara de muitas expressões, faz cara de poucos amigos, como se tivesse tomado um slow roll,
do Justin Bonomo, cara, mas o Bonomo depois falou, olha, ele pode pensar o que ele quiser, não tem nada disso, é um torneio de $300 mil, 5 milhões na tampa, e eu tenho direito de pensar o tempo que eu quiser e jogar da forma que eu achar que eu devo. Ok, mas é slow roll. Cara... Não, peraí. Qual que foi o board? Tá, o board tem 3 paus. Isso, que não são conectados. Não tá? são conectados. Ele tem vala 10 de paus. Não, mas a parada vai em all-in no river, cara. A mão tá em all-in no river. Mas essa mão não dobra. Não. Essa mão não dobra. Pera aí, essa mão não dobra. Cara, eu vou procurar a mão. Tudo bem, tá justo. Eu acho que não tem slow roll, enquanto Marcelo Lanza Maia vai procurando a mão ali. Eu não tive a impressão de slow roll nenhum. Professor Marcelo Lanza Maia. No dia 2, então, temos o Monster Cooler do Fedor Holtz com o Justin Bonomo. O Bonomo tem As e Rei em paus e Fedor Holtz tem Valete 10 em paus, numa parada muito esquisita, né, Lanzinha? O board é 3-5-7 de paus, quer dizer, os dois fizeram um flush. A mão terminaria em all-in fatalmente, mas ela vai só esquisitando ao longo da caminhada dela, né? Vai, tá doido. Dobro 3 e dobro 7, né? Eu ainda vou rever a mão depois, porque ele foi acusado de slow roll nessa mão, né? E eu quero ver com calma, por causa da linha de raciocínio, provavelmente ele acusa ele de slow roll, provavelmente porque pela forma como ela foi julgada, ele não poderia ter 7 ou 3 nessa mão, ele teria que dar snap, mas não vai dar snap num torneio desse valor, num board catrupaço desse, né? Com esse As e Rei, claro que ele acabou pagando, eliminou, mas, cara, do game. É do game, tá louco. Mimimi à parte. Exatamente. E aí, no dia 3, Marcelo Lanza Maia, Justin Bonomo começa o dia liderando os 14 jogadores restantes. Aí, ao longo do dia, caem Kerry Katz, Phil Ivey, Dan Smith, Rainer Kemp. E chegamos ao dia final. Dia final, dia 4, a gente chega com 6 jogadores. E o Stephen Chidwick, para variar, ele fica na 7ª colocação. Então ele fica dentro da zona de premiação, arruma 600 mil doletas, dobra o bainho, não pode ser ruim, né, professor? Mas é um ano ruim pra ele. Eu acho que vai apertar um pouquinho isso pra ele. Exatamente, tá louco. Tá louco. O segundo jogador do ano e na hora que começa o dia final, Nick Pietrangelo já cai na primeira mão do dia, 10-10 contra Dama-Dama, e aí a gente perde ao longo do dia, na 5ª colocação, o Christoph Vogelsang, que é o campeão do ano anterior deste torneio. O Sotomayor foi campeão da jaqueta roxa. Aí o Mikita cai na 4ª colocação. Na 3ª colocação, com cooler bizarro, o Jason Kuhn faz 2 pares contra o top 2 pares do Justin Bonomo. All-in call. E aí o Justin Bonomo faz ficha pra caramba. E quem que tá ali na 2ª colocação? Marcelo Lanza Maia. The Kid, senhor. Ele. Exatamente. Ninguém menos que Daniel Negreanu. Tinha tomado uma falhinha desagradável, da qual falaremos ali na frente. Tinha se questionado com relação à habilidade dele jogar no próprio podcast dele. E chega em 2º colocado. Que monstro, né? É isso, né? Tem muito o que falar dele, não. A história dele fala quase 40 milhões de dólares em premiações de torneios na história. Ele é um animal. Sim. Ele é um monstro, das maiores leituras do poker, das maiores habilidades dele é a leitura corporal que ele tem, a leitura de game que ele tem. E tá aí, mostrando que é competitivo e que consegue chegar sim. Agora, Lanza, o que mais me impressiona nele é o seguinte, cara, é que ele acompanha a evolução do poker, né? Quer dizer, na hora que os caras vão para os solvers, ele com todo o trabalho, porque ele tem todo o trabalho de mídia para fazer, ele tem todo o trabalho social, ele tem uma representação dos jogadores junto à WSOP, que ele é a voz dos jogadores junto à WSOP, ele é a voz dos jogadores junto ao PokerStars, como nós vamos falar daqui a pouquinho. Ele tem tudo que ele tem que fazer de mídia, tudo que ele tem que aparecer, tudo que ele tem que gravar, ainda tem a vida dele social que é super agitada, é um dos responsáveis lá, é totalmente envolvido com o hóquei no gelo. O Las Vegas Golden Knights está nas finais do hóquei e Las Vegas está num hype alucinante, o negócio está louco, está 3-1 no momento da gravação desse PokerCast, 3-1 para o Capitals contra o Las Vegas Golden Knights, e com tudo que o Daniel Negreanu tem que fazer na vida dele, ele ainda continua acompanhando o trem da história, e tanto ele quanto o Eric Seidel são os caras que hoje são ali 2 ou 3 no máximo daquela velha guarda mesmo do poker, dos caras que vieram lá dos tempos do Mayfair Club
e do poker mais antigo, são esses dois e se muito mais um ou dois ali que batem de pau com os caras. E, Lanza, eu vou te jogar numa fogueira, numa pergunta que eu não te preparei antes, cara, para ela, mas gostaria muito de ouvir sua opinião a respeito. Me conte um negócio, professor Marcelo Lanza. Phil Hellmuth nesse field desses caras. Eu enxergo a coisa da seguinte forma. Primeiro lugar, ele não acompanha os caras. Ele é o melhor jogador de torneios de poker online do mundo para jogar contra field aberto. Ele não tem futebol para jogar com esses caras e continua matando a turma do field aberto. Se botar ele para fazer o que o nosso Fábio Issa, nosso entrevistado, faz em Minas Gerais, ele faz isso em níveis mundiais e é o maior vencedor de bracelete, é o maior jogador desse tipo de torneio no mundo. Mas, primeiro lugar, da minha opinião, joga porque não pode ficar fora, não pode admitir a derrota, mas segundo lugar, não aguenta mais bater esse field. Queria ouvir opiniões de Marcelo Lanza Maia. Eu acho que é até difícil para... Bom, a gente não conhece ele como pessoa, né? A gente conhece ele como o personagem que ele cria, o personagem que ele tem, a forma como ele lidar com isso. O cara que é o estressado, o cara que vira e mexe arrogante, o cara que dá piti. Então, dentro dessa linha de raciocínio, vendo como ele é, se ele for assim, é muito difícil para ele admitir. Ele não vai conseguir admitir que ele não bate esse field. Apesar que há 2 anos atrás, se eu não me engano, ele fez uma grande WSOP. Ano passado já não foi tão bem. Mas esse field específico de Super High Roller, que são torneios muito deeps, com um field muito pesado com essa meninada nova, realmente ele está sendo jantado. E aí como é que ele faz? Para de dar o buy-in? Porque parar de dar o buy-in no caso do Phil Hellmuth é admitir a derrota, é admitir que ele não aguenta. Ele não vai parar de dar o buy-in. Ele não vai parar. Até porque ele é tão ganhador que esse buy-in não vai pesar para ele. Entendeu? É tranquilo dele dar esse buy-in e ele vai tirar essa grana de outros lugares. E na hora que ele conseguir bater nem que como a gente gosta de brincar na ronada do macaco doido, porque também ele não é bobo. Bobo Sim. Ele não é. Sim. Só que ele não bate o field hoje, esse field específico. Então, parar de dar o buy-in, ele perde tanto em mídia, tanto em não estar presente nos grandes eventos, que eu acho que é ruim. Ele tem que dar o buy-in. Eu, se eu fosse ele, daria o buy-in. Tentaria melhorar, tentaria... Certamente ele não precisa jogar com dinheiro próprio esse torneio, ele tem que ir o banco e tal, até mas pela celebridade que ele é. Eu daria pela presença que ele tem, pelo que ele representa, por tudo isso. Ele parar com isso, ele pode se apequenar, é uma coisa que ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Perfeito. Aí a opinião de Marcelo Lanza Maia, estou 100% de acordo. Algumas coisas que eu queria destacar, Lanza, que são opiniões minhas a respeito desse torneio. Uma é do Stephen Chidwick, né, cara? A gente começou o programa nas primeiras edições falando só dele. E o Stephen Chidwick, cara, eu sei que é um cara que entende de natação, inclusive temos o primo Lanza que está lá voando na natação mundial. Exatamente. Para quem não sabe, Vinícius Lanza, meu primo, é o primeiro brasileiro. Já estamos em 2 tempos, já em 2 provas, já estamos garantidos na Olimpíada de Tóquio. Garantidos nas Olimpíadas. Vamos, monstro. Aí sim, vamos, monstro. E o que acontece, cara? Eu tava com a Cris esse final de semana contando para ela a respeito do ano que o Chidwick tá tendo e do azar que ele dá de pegar o Bonomo no ano que o Bonomo tá tendo. E ela vira e fala assim, pois isso é mais ou menos... Eu imagino que o que ele deve estar vivendo é o que viveu o segundo colocado do Michael Phelps. O cara que corria atrás do Michael Phelps. Eu achei maravilhosa essa analogia da Cris. Que ela define exatamente, quer dizer, cara, o Chidwick, claro que ainda tem uma WSOP inteira, tem o torneio de $1 milhão na WSOP, e o Chidwick pode ainda atropelar o Justin Bonomo. Mas tá difícil, né, cara? Porque o Chidwick vai lá, faz aquele US Poker Open maravilhoso, os caras se pegam lá no PCA, em Bahamas, os caras se pegam lá em Macau, mas, cara, como segurar o Justin Bonomo, que digo mais, jogou o heads up com uma gola V, de camisa de gola V, porque os caras jogam, você pega a turma tá jogando de como é que chama aquilo? Cachecol, para esconder as veias do pescoço. Cara, ele é uma pedra de gelo. Jogou no pelo, né? Cara, não, é o seguinte, não é nem jogar no pelo, não é nem jogar de camiseta, não. É gola V, entendeu? Tá olha tudo aqui, aberto filho. Aqui, filhão. Deixa eu te falar, isso não vale nada pra mim. Então, ele joga de uma forma, e a questão de expressão facial dele, especialmente no heads-up contra um jogador que você ressaltou, quer dizer, o Daniel Negreanu, que é o maior leitor de seres humanos do mundo. E ele fala, filhão, é coco, sem dó nem piedade, inacreditável. Cara, que ano tá tendo o Justin Bonomo, que gelo, que bonito ver o heads up dele.
E Chidwick vai ser o segundo do Michael Phelps ou ultrapassa, professor? Bicho, WSOP pode acontecer muita coisa. Principalmente porque os fields da WSOP, tirando alguns torneios específicos, é o que a gente brinca que é o Sunday Million da vida. São fields muito variados, então assim, pode acontecer de tudo, entendeu? Não só do Michael Phelps, né? Do Azaia, cara. Quem que era o cara que corria atrás do Azaia? Tipo, não tem jeito, cara. Mas é isso. Ele pode chegar. Nesse field da WSOP ele pode chegar. Eu acreditaria que se fosse só esses fields desses torneios cabulosos, o Bono sempre estaria fazendo aquela pressão, chegando. Mas um field que tem tanta gente, que torneios de 1000 pessoas, sei lá, sabe aqueles torneios mais baratos? Que eles jogam tudo, né? Eles jogam qualquer torneio o tempo inteiro. Sim. Então eu acho que num ou outro desses, ele pode acabar chegando mesmo e passar na pontuação. Sem dúvida nenhuma. Não, de repente no torneio de $1 milhão pode passar tranquilamente, passaria com sobra se ele cravar, também em premiação no ano, imagino eu. Aí a gente dá uma passadinha rápida pela All Time Money List lá do Renomob, que é a lista de premiação de todos os tempos dos jogadores. Nosso segundo colocado, Daniel Negreanu, $39 milhões, é o primeiro colocado, seguido de Eric Seidel, que tem $34 milhões. Chegando à terceira colocação, recém-chegado à terceira colocação, professor, temos ninguém menos que ele, Justin Bonomo, $32.291.000. Observe que há 6 meses atrás, ele tinha $14 milhões a menos que isso e estava na 17ª colocação. Aí em quarto temos o Dan Coleman, em quinto o Esfandiari, em sexto Fedor Rose, em sétimo Phil Ivey. E olha só, o Phil Hellmuth Jr., maior vencedor de bracelete de todos os tempos, está na 12ª colocação e não julgando os high roller, dificilmente vai pegar os caras de cima e certamente vai ser ultrapassado pelos de trás. Bom, mas então tá, não vamos desmerecer nem o Bonomo, nem a posição, nem o dinheiro. Mas, em vista do que está acontecendo hoje em dia, você tem o One Drop, torneios de $1 milhão, onde que dá ali 7, 8, 15, 18 para uma pessoa. O próprio um terceiro, quarto lugar ganha 2, 3 milhões de dólares. Isso mudou muito a relação dessa lista. Porque essa lista de all-time de money antigamente, os caras cravavam torneio ganhando 200, 150, 300. O próprio Phil Hellmuth fez esse 12º, top 10 dele, que ele era top 10, batendo 200, 150, 200. Era muito volume e pouco, entre aspas, dinheiro. Hoje em dia esses caras jogam... Pô, você pega um One Drop, o One Drop ele polui essa lista, vamos falar assim, entendeu? Que perfeição no comentário. Não tem como concordar mais com o senhor. Amo o monstro. Mas é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Você pega o seguinte, o Phil Hellmuth hoje tem $22 milhões. Agora, o Dan Smith, que está atrás dele, o Brian Rest, Jason Kuhn, quer dizer, o Phil Hellmuth tem 22, o Dan Smith tem 20, o Jason Kuhn tem 19. Quer dizer, é uma batida nesse torneio. Vai passar. É um heads up. Vai passar. Não é nem um heads up. Ele pode passar 8 posições. Se você está jogando um drop dando buy-in de $1 milhão, que você vai cravar 15, ele 14, 12, os super high rollers, nesse quesito específico da lista de all-time money, ele poluiu, ele mudou a classificação do negócio, entendeu? Então, não estou desmerecendo de forma nenhuma. Só estou falando que fica complicado você apurar algumas coisas com isso. Aí sim, professor Marcelo Lanza, e vamos correndo para a nossa segunda notícia. Saulo Sabione é o primeiro bicampeão do Main Event do BSOP da história, provavelmente o nosso próximo entrevistado. Acabou a zica. Tantos jogadores... Ele mesmo fez FT em Brasília. Ele ficou em quinto na FT de Brasília. Nós tivemos grandes jogadores. O Vascão ficou em vice-campeão algum BSOPs atrás. O Caiafa fez FT. Cara, Caiafa é campeão em pita, campeão em vice. Campeão em vice e outras FTs. Assim, e tinha uma... Algo não deixava que tivesse algum bicampeão. E o Saulo foi lá, filho, e cravou o golpe. Merecidíssimo BSOP Natal. Exatamente, não vamos falar muito dele não, nós vamos abrir o microfone para ele vir aqui falar, se tudo der certo amanhã eu tô gravando com ele. E professor Marcelo Lanza Maia, depois de um vice-campeonato, Marcos Sketch é campeão do Turbo Nocaute BSOP de Natal. Ele me liga, o senhor Marcos Sketch tem a pachorra
Que peito dele, né? Peito de me ligar e falar, ó, você viu que vocês citaram o meu nome, eu ganhei. Foi só vocês citarem, eu ganhei. Eu falei, ô malandro, deixa eu te falar, já tem uma semana que você tá na guia. Quando você foi vir, se eu tava com o Lanza, tava gravando com o Lanza, falando, puta, cara, olha que notícia legal que ia ser essa cravada do sketch. E aí ele vai lá no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele vai lá e puxa o torneio Bounty. Sensacional, arrumou 17 Bounties no torneio. Parabéns, então, ao amigo Marcos Sketch. É um dos próximos entrevistados do programa. Eu não fiz essa entrevista ainda por um motivo, cara. Eu acho que o Sketch é uma entrevista tão boa, tão fantástica, tão legal e tão longa, que me dá dó de entrevistá-lo por Skype. Entendi. Acho cara, justo. porque, bicho, eu tenho conversas de horas com ele. O sketch, você pode fazer com ele 2 entrevistas sobre pôquer, você pode fazer com ele 3 entrevistas temáticas sobre outros assuntos. Músicas, você pode fazer livros, música, você pode fazer time de pôquer, você pode fazer livro, você pode... Veja. Política, criptomoedas. Sim. Sketch é um monstro, filho. Um monstro, cara. Um monstro. Bem puxado, filho. Bem puxado, filho. Muito bem puxado. Meus parabéns. Mas nós que demos sorte pra ele. Não foi sorte, né? Claro. Claro. Eu tenho mais gente aqui no final dos abraços. Não, eu também tenho. Tem mais 3 turminhas aqui que já mandaram. Falou, ó, cravamos com citação. Exatamente quando vamos à nossa terceira notícia. Então, treta. The treta has been planted. É isso, senhor? Exatamente. Falei bem? Pra quem não sabe, eu sou a pessoa que entendo bem inglês quando eu ouço. Eu escrevo muito mal, leio muito bem, mas eu falo bem horrorosamente. Que isso, mas ele se virou lá no 888 Live em São Paulo e voou baixo no inglês. Eu olhava pra lá e ele tava lá fazendo sinais, língua dos sinais, falando, desenhando. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça, mas se virou, não faltou água pra nós hora nenhuma, nem água, nem café, nem nada. Mas the treta has been planted, exatamente. O que acontece é o seguinte, Doug Polk e o Daniel Negreanu. Cara, Negrano, eu vou falar Negrano, que é como eu sempre falei. Negrino. Quando o Luiz César fala Negreanu. Então, cara, do jeito que for. O que aconteceu foi o seguinte, o John Duty, Duthier, postou o seguinte no Instagram. Alguém, além de mim, alguém mais está chateado, tá cansado do Doug Polk constantemente ficar incomodando o Daniel Negreanu, ficar irritando o Daniel Negreanu, cutucando ele, começou engraçado e tá ficando azedo agora. Você tá precisando de mais material, Doug, você pode ser um cara engraçado. Esse foi o tweet do John Duty. E aí, o Doug Polk respondeu no Twitter dele o seguinte, é capaz, então, you aren't gonna like what I have planned for June the 1st. Você não vai gostar do que eu planejei para o 1º de junho. E o Joe Ingram, embaixo, respondeu o seguinte, eu estava pensando na mesma coisa. Quando ele falou que o John Duty não ia gostar do que ele programou para o dia 1º, a gente sabia da camiseta, mas não sabia do outdoor, e vamos à história completa. Aconteceu o seguinte, no dia 1 do Super High Roller Bowl, o Doug Polk sentou ao lado do Daniel Negreanu e nessa sentada dos dois, um ao lado do outro, o Daniel Negreanu sentou normal com seu patch do site que o patrocina e o Doug Polk sentou com uma camisa escrito mais reiki é melhor, more reiki is better. Isso foi malhando uma frase que o Daniel Negreanu falou em defesa do PokerStars, ou alegadamente falou em defesa do PokerStars num vídeo sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, ele usou essa camisa nesse dia, foi um negócio meio incômodo. Aí aconteceu o seguinte, o Daniel Negreanu sentou fora de posição contra o Doug Polk, jantou o Doug Polk com brócolis, mas jantou o parceiro. Mexeu com quem estava quieto. Né? Exatamente, matou o parceiro. E aí, no dia 1º de junho, chegou e na frente do cassino do Rio, onde acontece a WSOP, tem um outdoor escrito o seguinte, maisreikiemelhor.com, morereikisbetter.com, que é um site que o Doug Polk colocou no ar, inclusive com o Daniel Negreanu falando nesse vídeo, defendendo e tal. E aí a gente entra na nossa tradicional discussão, Marcelo Lanza Maia, que é o seguinte, o Daniel Negreanu defende nesse vídeo, nessa conversa dele, que quando você aumenta o reiki, você diminui o número de profissionais no site, então você melhora o ecossistema do poker e esse é o problema, essa é a questão toda que está gerando esse mal-estar aí. Bom, como jogador, você quer menor reiki, melhor serviço. Como gestor, você quer mais lucro, é automaticamente atrelado ao reiki, só que você precisa de maior quantidade de field.
A questão é que eu não concordo com ele quando ele fala que mais reiki você tira os profissionais. Eu acredito que no primeiro momento, com mais reiki, você vai gerar um mimimi da comunidade, essa turma vai dar uma saída, não necessariamente nesse mesmo... Sair eles não saem, né? Dá aquela segurada. Nesse primeiro momento, não vai ter impacto nenhum no jogador amador. Ele não vai aumentar, você não vai agregar, você não vai aumentar o número de amadores. Mas se isso de fato acontecesse e aumentasse o número de amadores e a qualidade técnica caísse, o profissional voltaria para jantar essa turma. Então você não perderia ele. Eu racionalizando agora, quando a gente conversou mais cedo, eu tinha uma linha, eu só vou adicionar, é que eu não consigo ver nenhum benefício e nenhuma forma de aumentar o field de amador aumentando o reiki. Você querendo falar o seguinte, eu aumento o reiki ou espanto profissional. Tá, você espanta o profissional só porque você aumentou o reiki. Porque você não vai aumentar a quantidade de amadores, você ainda vai perder um ou outro amador eventual. Então eu acho que é complicado. Aí Lanza, você me permita colocar um contraponto, que eu acho que é importante nisso aí. Não só a respeito, aí essa fala ela vale não só para o aumento do reiki, como para os torneios, até que nós temos com o 888, que são aqueles torneios super turbos de 3 jogadores, com a premiação, em que a premiação é sorteada entre os jogadores, e outros formatos que são divertidos para o jogador amador. O que acontece, cara? Chegou num momento no Poker Online, há um tempo atrás, cara, que você pega o jogador que é totalmente recreativo, não é o que estuda, que a gente estuda, discute mão e tal, não sei o que, eu tô falando do jogador totalmente recreativo. Meu irmão, Eduardo, meus primos, que não querem estudar poker, querem entrar, sentar, depositar e brincar. O que aconteceu, cara? Esses caras tinham virado, principalmente os principais sites online, eles tinham virado, cara, carne sangrenta jogada pra piranha. Quer dizer, os caras sentavam no site, cara. Começou lá atrás, os caras sentavam com $100 no site, brincava 3 meses. Perdia o dinheiro, mas tinha a diversão deles. E era uma diversão relativamente barata. Era uma diversão, né? Exatamente. Porque é igual o cara que separa o dinheiro no bolso para ir pro cassino para perder aquele dinheiro. Isso. Ele vai gastar aquilo com a diversão, é o custo da diversão. Fizemos todos, inclusive. Quem nunca, né? Exatamente. Quem não todo ano, né? E aí, cara, o que acontece é o seguinte, chegou num ponto do Poker Online que os caras sentavam, velho, com os Table Ninja, que senta a piranha à esquerda do jogador recreativo, com os softwares que ajudam a ler o recreativo, com a evolução técnica do jogo, os caras começaram a depositar $100, e os $100 eram destroçados, cara. Então, por isso que eu acho o seguinte, mais reiki é melhor? Não, mais reiki não é melhor. Esses formatos, que não são os formatos tradicionais do poker, eles são melhores? Aí é questão de opinião. Na minha opinião, eles não são melhores. Eu gosto de jogar o Omaha, gosto de jogar no Snap, que é o Fast Fold Poker, e gosto de jogar na mesa normal. Não acho que esses formatos são melhores, mas talvez eles sejam mais divertidos. Isso sim eu consigo ver valor, acho que você traz o recreativo de volta e aí você acaba trazendo o profissional. Então, de tudo o seguinte, mais reiki é melhor? Não. Mas não é o fim, eu entendi para que lado que ele está raciocinando. Ele não quis ofender ninguém, ele não quis falar, olha, vamos, não te quero aqui. Foi uma linha de raciocínio que ele colocou, ele ele não é um representante, ele é o embaixador, vamos falar embaixador, assim. o maior embaixador. O maior de todos, né? Exatamente. Então eu achei desnecessário. Ele não precisava de falar isso para chegar onde ele queria. Agora, o mimimi também não precisa desse camiseta, outdoor. Filho, pega esse outdoor e põe lá. Tem que ser jantado pelo homem mesmo, porque tem que respeitar. Respeita no mínimo a história do rapaz. E justiça seja feita, o Daniel Negrano, se bem me lembro, no primeiro momento, quando o principal site do mundo tirou do mercado o seu programa maior de recompensa, ele brigou pelos jogadores. Ele tentou brigar até a última instância. Depois ele acaba concordando, né? A entrevista do Cláudio Davino, quem não ouviu, vai e ouça. A entrevista ficou legal demais, né, Lanza? Como fala bem menino Cláudio Davino. Muito. E como é inteligente, como elabora bem seus pensamentos. Então, ele defendeu, ele brigou, ele tentou brigar em muitas instâncias, mas no final das contas ele está numa mega empresa multinacional, não dá sempre para comprar as brigas e ele acaba tendo que defender a empresa, é parte do trabalho dele, né, cara? Mano, ele tem 2 opções no final das contas. Ou ele aceita a determinação, ou ele pede demissão. Ele não tem que pedir demissão, não. Porque ele tá ali, entre outras coisas, ele tem essa voz ativa lá dentro para tentar melhorar, para tentar fazer, para tentar brigar, mas tem algumas coisas que a determinação de chegar vai ser assim. Então tá, vamos brigar por outras causas.
Porque tem sempre uma causa para se brigar, senhor. Sempre tem. E a empresa, a determinação, a empresa tem donos, diretorias, e ele está ali. Acionistas, ele está ali fazendo o seu papel. Então, também eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito, sabe? Essa meninada, eles são muito folgados. Muito folgado, entendeu? Então tem que respeitar um pouco mais. Cara, já fez a camisa, não bastasse meter outdoor, eu acho desnecessário. Ele perdeu a mão. É exagerado. Perdeu a mão. Aí na hora que sentou, na fichinha com fichinha, e lá, foi jantado. Foi jantado, senhor. Foi jantado. E foi jantado com aquele sangue no olho, sabe? Falou, foi. Pode perder a parada. Ô, Lanza, o Daniel Negreanu julgou sério, cara. Ele não tava brincando, não tava rindo. A gente tá acostumado a ver o Daniel sempre divertindo, brincando, rindo. Cara, ele é um lazer assistir o cara jogando. Cara. O cara sentou com sangue no olho e trucidou o outro. É isso, é o que você falou. Mas parabéns, então. O comentário dele custou $300 mil. Custou $300 mil para um... Para alguém. Não, custou $300 mil pro Doug Polk e pro Daniel Negreanu rendeu $3 milhões, que foi a segunda colocação dele. Esse é o famoso, vamos lá, segue o jogo. Inclusive, a nossa quarta notícia sobre a WSOP. Nós vamos começar a cobertura da WSOP para dar uma carinha do que é a WSOP, mas o programa já está aqui quase com 40 minutos. Nós vamos ter programa especial sobre a WSOP, é isso? Cara, na hora que a brasileirada começar a botar para quebrar, nós vamos ter que juntar, gravar programas menores. Só ali, WSOP, minutos, meia hora para falar só de WSOP. Não tem escape, cara. Isso vai acontecer esse ano, mas, por enquanto, nós só tivemos 3 eventos na WSOP. Nós não vamos lá cobrir esse ano, não, né? Ainda não. Ah, tá. Ainda não, mas estão aceitando o patrocínio 2019. 19? Quase deu, Lanza. 2019. Quase deu. Tentei, né? 2019, corra a maratona e vão lá fazer a cobertura. Entendi. Entendeu? Entendi. Então vamos pro evento 1, senhor. Exatamente. O evento 1 é um evento limitado para funcionários dos cassinos, evento de No Limit Hold'em. Então é um bracelete considerado de menor valor, porque ele não é um bracelete aberto. Alguns eventos que são exemplos disso... Todos os torneios que não são 100% abertos, eles perdem um pouco o valor exatamente pelo motivo de não ter a competição total. Não ter liberação de buy-in para todo mundo que quiser dar, então ele é mais restrito, automaticamente ele perde um pouquinho. Perde um pouco o valor, mas que se diga, o 300K, o Super High Roller Bowl, é um evento limitado, de buy-in limitado, nem todo mundo pode entrar. Todo mundo pode entrar no sorteio, mas não no torneio. Mas ele tem o glamour. Mas se você pode entrar no sorteio, desde que você perca $30 mil, é justo. É justo, exatamente. Então, quem cravou esse evento número 1 foi o Jordan Huft, ganhou seu primeiro bracelete de ouro, o torneio de $565 para funcionários de cassino. Parabéns, então, ao Jordan. Ele é dealer lá, em Vegas, inclusive. Exatamente, sensacional. E o evento número 2? Evento número 2, o Hélio Fox, norte-americano, puxa a primeira vez que a WSOP faz um torneio de $10 mil, Super Turbo Bounty, e arruma $393 mil, professor Marcelo Lanza. Só lembrando que esse torneio nós tivemos a participação na mesa final de Joey Cada. Exatamente. O moleque resolveu aparecer. Exatamente. O moleque que, por sinal, vai lá e crava o torneio de número 3. Bela puxada, hein, Lanza? Eu te vi, hein? Te vi a puxada ali. Rolou a bola pra eu chutar, pagou. Obrigado, hein, pai? Aí sim. Joe Cada puxa o terceiro evento da WSOP 2018, o $3 mil No Limit Hold'em Shootout. Thiago Decano julgou, Felipe Mojave julgou e Joe Cada arrumou 226 mil doletas. Que pepino! Three-handed final. Joe Cada, Sam Phillips e Joe McKean. Não precisa falar mais nada, né, Lança? Chegou pra jogo, né? Já os 3 primeiros torneios já arrumam um bracelete e uma mesa final. Ele chegou pra jogo. Os 2 que ele podia julgar, dicas de passagem, né? Lembrando que você citou o Moja também pegou um top 4 no torneio beneficente que tem durante a WSOP no Cassino Rio também. Ganhou um Xbox One e um FIFA 2018, eu imagino que deve estar puxado pra ele. Agora vai dar pra ele brincar o joguinho lá nos intervalos. Aí sim. E, Lanzinha, e encerramos. A gente para então no evento número 3. O evento número 4 está acontecendo com a mesa final sinistra. Agora. Sinistra! E vamos para a nossa entrevista, uma entrevista que é simplesmente fantástica, uma pessoa que é especial, o presidente Fábio Issa, presidente da Federação Mineira, que há anos sustenta a sua família jogando torneios ao vivo. Uma história tão rara que resolvi contar aqui no PokerCast e já voltamos.
Olá pessoal, muito bem-vindos de volta ao PokerCast by Super Poker. Hoje estamos recebendo aqui uma presença super especial. Ele é presidente da Federação Mineira de Pôquer, ele é diretor de um clube de pôquer, pai de uma família extraordinária. Nós vamos poder falar de tudo isso, mas o assunto principal pelo qual trazemos Fábio Issa aqui é pelo fato dele ter uma história tão extraordinária, um homem que sustenta a sua família, sustenta a sua casa com torneios ao vivo de pôquer. Que coisa sensacional e que coisa rara. Muito bem-vindo, presidente Fábio Issa. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Calil e Lanza. Eu fico satisfeito de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a minha história no pôquer e vai ser um bate-papo bem legal. Presidente, antes de tudo, é preciso falar que ninguém menos que Marcelo Lanza Maia participando provavelmente pela primeira vez de uma entrevista. Segunda vez de uma entrevista, presidente? Segunda vez. A primeira foi com quem que foi? Foi agora, recente. Nós fizemos uma entrevista com o Leonardo Cansado, exatamente, Leonardo Cansado. Aí sim, Issa, a gente começa com a nossa pergunta tradicional do PokerCast, que é: quem é Fábio Issa fora do pôquer? Antes de entrar no pôquer, conta um pouquinho da sua história de vida para situar o nosso ouvinte. Eu comecei a jogar pôquer em 2008, né? Mas antes disso eu era executivo, eu era da área comercial. Eu trabalhava na época no estado de Minas, né? Eu trabalhei 4 anos como executivo de contas do jornal Estado de Minas. Eu vendia anúncio. E, inclusive, comecei a jogar pôquer com a turma do trabalho, né? O pessoal fazia um home game lá, de brincadeira. E aí me convidaram para participar. Eu sempre joguei baralho. A minha família é como a família também do Rafael Caiafa, né? Eu fui criado jogando baralho, então eu gostava bastante. Já tinha aprendido a jogar, porque meu pai sempre jogou pôquer fechado, pôquer de 5 cartas, meu pai e minha mãe, e eu já tinha jogado, e aí eles me convidaram para essa mesinha do pessoal do Estado de Minas. Eu fui pela primeira vez jogar, e da primeira vez eu joguei de R$5 com 8, 9 pessoas. Aí eu fui na primeira vez, arrumei um dinheiro, arrumei uns R$30, falei, opa, esse negócio é legal, é interessante. Aí foi na outra, era toda terça-feira, fui na outra semana, ganhei mais um troquinho. Na terceira semana, com R$5 eu fiz R$120. Falei, opa, rapaz, esse negócio é interessante. Eu acho que eu tenho jeito pro negócio. E aí comecei a aprofundar e estamos aí até hoje. Presidente Fábio Issa, vamos dar uma repassadinha nos títulos seus, que não são brincadeira, né, cara? Pera aí que eu vou interromper. Falando em títulos, já que você falou do começo, eu lembro de um torneio que você foi jogar, um Social Clube. Você chegou lá de terno. Quem viu isso de terno? Não existe. Mentira. Esse tipo, acho que foi um dos primeiros troféus que você pegou. Foi no comecinho seu lá atrás. Inclusive o HU foi contra a minha pessoa. Foi meu primeiro torneio. Primeiro torneio dele foi HU comigo. Ele ganhou de mim no HU. Voltando um pouquinho nessa história do Estado de Minas, lá mesmo o pessoal comentou que havia um torneio de pôquer que era um pouco mais profissional, digamos assim, com ficha e tal, mas que não era nem tanto. Na época, em 2008, eu falei, nossa, eu quero ir conhecer e tal. E falaram, era um social clube, o clube do nosso querido Fabinho, que a gente tanto adora, que foi onde tudo começou. Eu falo que ele é a minha escola, onde eu aprendi mesmo o que era o pôquer. E aí fiquei sabendo desse torneio e falei, vou lá. Era toda segunda-feira, o nosso era terça. Falei, eu vou trocar, né? Porque começando, eu recém-casado, quer dizer, já tinha 3 anos de casado, mas tinha acabado de ter o meu primeiro filho. Tava com poucos meses, foi em 2008. Meu filho é de maio de 2008, né, que é o Henrique. E isso aí deve ter sido uns 3, 4 meses depois do meu menino ter nascido. Aí eu troquei, falei, dessa vez, já que eu já arrumei um dinheirinho, não vou na terça, vou ir na segunda-feira e vou jogar o torneio. E fui com R$50 no bolso. Chegando lá, me falaram que tinha um tal de ribai, que eu não sabia o que era. Eu fui com R$50 no bolso, era o que eu tinha. E não aceitava cartão em clube nenhum, fui nunca. Com R$50 no bolso e falei, vai ter que ser com 50, porque eu lembro que era 50 e o ribai era 30. Mas eu levei o dinheiro contado, porque eu falei, eu não quero gastar mais do que... Eu conheço o jogo, eu jogo baralho há muito tempo. Eu falei, eu vou levar pra mim conhecer. E fui com R$50. E foi um torneio legal demais e tal. E no final das contas, fiz o heads up com meu amigo Marcelo Lanza Maia, no primeiro torneio da vida. Minha conta nunca regulou com ele, velho. Ele me janta sempre. Desde o primeiro torneio que ele jogou, ele me janta. E aí, rapaz, saí de lá com mais do que o meu salário do mês. Então, assim, no primeiro torneio foi uma coisa, assim, surreal, né? E aí, a partir dessa segunda,
eu frequentei o social durante todas as segundas, eu vou sem exagero, durante uns 5 anos, pelo menos, consecutivamente, jogando todos os dias lá, e foi onde eu aprendi tudo. Uma coisa que vem numa boa hora da sua fala é que você falou que você estava com 3 anos de casado com um menino nascendo. Queria que você contasse um pouco a respeito da sua esposa. Você já me contou isso em outros vídeos, inclusive num vídeo lindo que você chorou, né, cara? E é uma história muito legal que não dá para não contar aqui. Exatamente. A gente fez entrevista quando eu fui campeão mineiro, né, em 2014. E eu não posso deixar nunca de falar da minha esposa, porque o que ela fez e o que ela faz pra mim ser jogador profissional de pôquer é algo que eu tenho que agradecer todos os dias. Porque desde a primeira vez, quando eu fui, eu já tive a facilidade, igual eu já vim de jogador de baralho, né? Então, ela já sabia disso, né? Ela já sabia que eu gostava de jogar e tal. Mas mesmo assim é complicado. E ainda mais com um menino pequeno, tava com 3 meses, saí todas as segundas-feiras e tal, que foi quando eu comecei a jogar, era todas as segundas, e depois eu conheci o Campeonato Mineiro, fui saber que tinha mais torneios. Então, assim, mas nunca, cara, nunca me cobrou nada de questão de horário, pelo contrário, sempre me incentivou, sempre me apoiou e falou que se fosse isso, nós estamos falando de 2008, né? Eu comecei a jogar profissionalmente em 2013, então isso foi um longo tempo, foi um negócio que demorou, mas mesmo assim eu jogava direto. E ela sempre me apoiando, sempre me incentivando e acompanhando. Eu acho que sem ter esse apoio em casa, com certeza eu não seria o jogador de pôquer que eu sou hoje. E, presidente, que horas que você define que você vai ser profissional? Que horas que você bateu o martelo e falou, cara, de pendura o terno aí pela última vez, agora esse aqui é só para missa de 7º dia e casamento, que muitas vezes podem ser a mesma coisa, só para não perder a piada com os dois casados. Meu, e ele tá elogiando a esposa dele, você dá uma dessa. Só para não perder a piada, eu sendo solteiro, mas e que você larga o terno e fala o seguinte, agora eu vou, agora é o jogo mesmo, é um pouco. Então, foi um negócio que foi longo, igual eu falei, eu comecei a jogar em 2008, eu me profissionalizei e comecei a viver só do pôquer em 2013. Então foi um processo longo e não foi nada assim, eu vou fazer, mas assim, como eu já estava ganhando bastante dinheiro, assim, que eu ganhava mais no pôquer do que trabalhando, eu já via que eu conseguiria viver do jogo. Mas eu sempre tive também a facilidade que eu trabalhei na área comercial e os horários são mais flexíveis, né? Então eu consegui conciliar as duas coisas. Mas chegou um certo ponto que começou a me incomodar, me atrapalhar. O trabalho estava atrapalhando no jogo. Que sonho. Porque quem conhece a vida do jogador sabe, né? Madrugada, virada, perdida. Aí você vai, os torneios começaram a ter estruturas muito boas e isso tomava muito mais do nosso tempo, né? Então, assim, eu fui sair do Estado de Minas, eu não comecei a jogar em 2008, e do Estado de Minas eu saí em 2011. E ainda tive mais 2 empregos que amigos meus me procuravam, né? Que, modéstia à parte, sempre fui bom de serviço. E assim, e o pessoal me procurando, não, você saiu de lá, vem trabalhar comigo e tal. Eu já tinha trabalhado na Unimed anteriormente, que foi onde eu conheci minha esposa. E aí um amigo meu era gestor lá e me chamou para trabalhar com ele. Eu trabalhei mais 6 meses e durante esse período foi quando eu fiz a minha primeira mesa final de BSOP, inclusive foi no BSOP Millions, e que eu arrumei uma boa grana, e nisso eu estava trabalhando lá na época. E isso me atrapalhou bastante, porque eu fui jogar num final de semana e tive que ficar até na quarta-feira, que eu peguei mesa final. Então, assim, eu fui demitido, né, do Estado de Minas, porque eu tive que faltar durante 3 dias, inclusive eu tinha uma reunião numa quarta-feira e eu estava jogando. Então isso tava me atrapalhando no trabalho. E aí eu fui demitido do Estado de Minas por conta disso, voltei com uma bela de uma grana, mas eu tava lá, inclusive. Tava lá torcendo pra você naquela mesa final. Exatamente. E na época eu ganhei R$42 mil, mas na época era muito dinheiro, em 2011 isso era muito dinheiro. E eu fiquei jogando, fui demitido, e logo depois ainda me chamaram para um outro emprego, que era para trabalhar na área comercial também, de comunicação, do grupo RBS, que é do Sul. E era home office e tal, e me ofereceram um belo salário, eu não tive como não pegar, mas conciliando com o jogo já. Entendi. Presidente, dá uma repassada nos títulos estaduais. Você disse que tem mesa final do BSOP Millions, que foi fantástico. Eu estava lá ainda cobrindo aquele torneio.
E você tem troféus de todas as grandes séries do Brasil, tudo que aconteceu no Brasil. Eu queria que você desse uma repassada nos títulos, porque agora, desde que o Campeonato Mineiro foi estruturado, é brincadeira o que você fez com o Field, né, cara? Então, eu acho que eu não tenho nem muito título assim, não, sabe, Calil? Mas a regularidade, né? Eu tenho muita regularidade nos rankings. É porque eu jogo todos os torneios, eu participo de tanto dos torneios Mixed Games como de Hold'em. Então, isso faz com que o meu desempenho em rankings ele seja muito efetivo, assim. Né? Se a gente pegar todos os rankings que teve em BH, desde quando teve o primeiro lá, que foi o dos mineiros, é óbvio, né? Mas teve no Sierra, quando começou o BHPS, inclusive foi quando o último emprego, não foi nem emprego, foi quando eu abri um restaurante, para mim ter um restaurante de comida japonesa, que foi dentro de um shopping aqui em BH, já estava tendo essa série, e eu tive que mudar para São Paulo para me fazer um treinamento, e durante esse período de fazendo o treinamento para montar o restaurante, estava tendo a série, eu estava conciliando os dois, e num bate e volta, tipo, eu voltei e peguei um top 3 no meio evento e fui para a cabeça do ranking, mesmo não podendo jogar, e aí eu abri o restaurante, mas fiquei 3 meses. Por quê? Porque eu estava trabalhando demais da conta e não estava ganhando o dinheiro que eu imaginei que eu ganharia, sendo que esse dinheiro continuava vindo do jogo. E foi nesse momento, depois que eu larguei o restaurante, né, que eu resolvi. Falei, a partir de agora, eu não trabalho mais com outra coisa que não seja pôquer. Presidente, que ano que é isso? Isso é 2013. Aí nós estamos em 2018. 2017, qual foi a sua colocação no ranking Você foi campeão mineiro, correto? Não, eu fui campeão mineiro em 2014. Foi logo depois, exatamente. E olha como são as coisas. Logo depois que eu larguei o trabalho no restaurante, que me dediquei exclusivamente ao pôquer, que isso foi em outubro de 2013, mais ou menos, vieram os meus melhores resultados, assim. Que logo no primeiro ano eu fui campeão do ranking, né? Mineiro. Fui campeão mineiro, 2014. E em 2015 eu tive a oportunidade pela primeira vez de disputar o ranking do BSOP. Foi o primeiro ano que eu consegui jogar todas as etapas, né? Eu tive um investidor, na verdade 2 investidores, inclusive um deles que eu acho muito legal foi a minha irmã, né? Minha irmã que me apoiou e é bom demais você ter o apoio de dentro de casa, né? E aí eles colocaram o dinheiro e pela primeira vez eu consegui jogar o Campeonato Brasileiro todo. E aí eu tava no último torneio no BSOP Milhas, eu era top 5 do ranking. E mesmo assim eu não consegui disputar o High Roller, que é um torneio que é caríssimo e que pontuava bastante pro ranking. Só jogando os torneios paralelos e com a opção de dar um tiro no meio evento. Então, quer dizer, era uma grade bem restrita e mesmo assim eu consegui, nesse ano, 3 troféus de torneios paralelos e ainda terminei top 10 do ranking, que é a última etapa que eu não fui muito bem, que foi o Millions, né? E aí eu terminei, se eu não me engano, 9º ou 8º do ranking geral do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Aí em 2000, quer dizer, naquela reta final, quando o Sierra assume o Campeonato Mineiro e começa a distribuir carro, moto e premiação, todos os rankings eu estava disputando até o final. Estava disputando até o final, todos na ponta dele. Presidente, ainda que você tenha feito esses resultados em BSOP, em grandes séries, o grosso do seu dia a dia, quer dizer, a sua vida é o seguinte: você é um jogador que muito raramente está jogando fora de Belo Horizonte e muito raramente está jogando online. Qual o percentual do seu jogo que é feito nos torneios live de Belo Horizonte? No meu pé, 90%, com certeza. E eu acho que eu dei a sorte também de ter... O Sierra contribuiu muito para isso também, né? Porque o Sierra construiu uma grade de torneios muito legal, semanal, que querendo ou não, por dia, você tinha prêmios aí de R$1.000, R$1.500, todos os dias. E aí você consegue fazer um salário legal. E o Field Live, o que eu sempre falo, por que você não joga online e tal? Eu considero o Field Live muito, muito abaixo do Field Online. E é muito mais fácil para mim também, que estou jogando todos os dias, porque eu conheço os jogadores, eu estou jogando com os mesmos jogadores sempre. Então isso facilita muito o meu trabalho. E se você for jogar online hoje, é profissional para todo tipo de torneio. Você está enfrentando profissional o tempo inteiro. E no field ao vivo, muito pelo contrário. Você tem ali 1, 2, estourando 5 jogadores profissionais e o restante todo de recreativos. E isso facilita muito a vida de quem joga torneios ao vivo.
Presidente, é confortável deitar na cama e saber que você está são e salvo dessa piranhada do online e a sensação de que o field... Porque a sensação que a gente tem é que o field do live não vai mudar nunca, né? Vai ser aquele field sempre. Ele, evidentemente, ele evolui, ele tem uma melhora, mas ele sempre vai ser o field de live. Ele não se mistura com o de online. Exatamente. É o que me deixa tranquilo e saber que, além de tudo... A gente tem um trabalho hoje em BH de casas com torneios baratos, que o field ele vem crescendo. Nós fizemos um torneio ontem no Poker Live, um torneio baratinho, um torneio de R$10, que tinham 25 jogadores e eu não conhecia pelo menos 13, 14 jogadores. Então, assim, o field vem se renovando. Mas ainda assim você ganhou o torneio, né? Dei sorte. Não, ganhou o torneio, mas peraí, ele tinha sido citado também no PokerCast no dia que foi lançado o negócio. Entende, só pra, né, porque não é só conhecer os jogadores, não, tem algo mais, né? A conta é boa, né, patrão? A conta ajuda, mas foi um field de 25 jogadores, torneio de R$10, dei a sorte de ter cravado mais uma vez. Parabéns pela sorte. Muito obrigado. Mas isso é legal, né? Você vê caras novos, você vê que o field tá crescendo. O pessoal fala, o field está acabando. Muito pelo contrário. Quem joga ao vivo em Belo Horizonte, você chega numa roda de cash game, você conhece 1 ou 2 jogadores. O field vem se renovando e vem crescendo. Isso pra gente é ótimo. Me conta uma coisa aqui. Você falou que o que você considera que foi o principal, que é o seu grande mérito é a regularidade. Então, tanto em rankings quanto em torneios. Porque é meio complicado a gente racionalizar hoje, viver de torneio live, sendo exatamente o fato dele ser barato e com premiações, são R$1.000, 800, 500, mas se você for projetar isso ao longo do mês, ele só é viável se você for extremamente regular. Exatamente. Porque um torneio de R$50 que te dá 400, 500 reais hoje, aí amanhã você joga um de 100 e não acertou, você tende muito ao empate com o torneio barato. Então, ao que você atribui essa regularidade acima da média, que você tem dentro do field de Belo Horizonte, assim, é assustador a frequência que você chega em top 3, top 4, top 5. Então, eu já até falei, eu já conversei com o Calil algumas vezes e eu falo que eu sou um caso fora da curva mesmo, né? E eu sempre trabalho a minha cabeça, o meu psicológico, para uma hora chegar a acontecer o contrário, de eu não conseguir essa regularidade. Porque eu sei o quanto isso é difícil. Eu sei, eu tô no jogo há mais de 10 anos, eu sei o percentual que é de ITM de cada jogador. Eu sei que o que eu faço é fora da curva. E eu estou preparado o tempo inteiro. E eu acho que isso pode ser o ponto da questão. Porque eu sempre estou me trabalhando na minha cabeça para mim não chegar. Porque eu sei, por exemplo, depois que a gente abriu o Poker Live, tem 4 meses, eu tenho 100% de ITM. Tirando a grade do Mineiro, que ela é um pouco mais complicada mesmo, mas mesmo assim... Terminou a segunda etapa agora, eu sou o líder do ranking. Então eu tenho a regularidade no Mineiro também. Mas não dos torneios da casa, 100% de TM. Eu premiei em todos os torneios. Isso eu sei que é totalmente fora do normal. Então eu sempre trabalho para uma hora não vai acontecer. Graças a Deus, eu não sei explicar, não sei se é... porque eu não acho que eu sou bom acima da média assim também não. Eu sei que eu sou um bom jogador. Mas eu devo ter alguns fatores no meu jogo, que é essa questão de sobrevivência, de querer manter meu stack. Eu tenho algumas linhas, por exemplo, quando eu vou discutir com alguns excelentes jogadores online, que eu adoro fazer isso, porque eu acho que isso enriquece demais. Em algumas linhas de pensamento eu nem discuto tanto, porque eu sei que é muito diferente o pensamento deles com o meu pensamento de jogar ao vivo, e eu entendo perfeitamente tudo que eles estão falando, mas eu não entro em discussão, porque eu sei que o que eu faço é diferente do que eles fazem. Eu acho que é bem diferente. Eu chego a citar, por exemplo, que eles jogam, por exemplo, em comparação com o futebol, eles jogam futebol de campo, eu jogo futebol society, é diferente. Nós estamos falando de pôquer, mas as estratégias são diferentes, o estilo de jogo ele tem que ser diferente. E eu jogo diferente do que eles costumam falar e fazer. E pode ser esse o ponto. Isso, aí você fala do jogador online, mas muitas vezes você enfrenta esses caras no field de Poker Live daqui de Belo Horizonte. Quer dizer, no Campeonato Mineiro, que o Bainha é de R$360. Aliás, deixa eu só fazer umas aspas aqui, te dar os parabéns, porque você não tem o menor constrangimento de falar que a importância da formação do field de Belo Horizonte, do Sierra, apesar de você ser diretor do clube concorrente, isso é muito legal, isso é muito bacana, essa franqueza mesmo que é típica sua.
Que coisa legal. Mas essa identificação do jogador online, quanto que esses caras erram no live sem fazer ideia de que eles estão errando? Porque, obviamente, você deve ver o cara cometer coisa que pro online é absolutamente standard e que pro live é um aborto total e completo. Exatamente, essa palavra que eu escuto muito é standard. E eu vendo de fora, igual eu falei, eu não vou entrar na discussão. Mas eu tenho a consciência clara pra mim de que não é standard. Eu já vi várias vezes. Fala, cara, tá escrito que esse cara tem isso, ele não pode fazer. Ele não pode chovar essa mão que ele vai cair duro. Ele chova, é standard. Não era standard. Mas é questão da visão mesmo que eu tenho. Eu vivo aquilo o tempo inteiro. Eu tô jogando todos os dias. Então, pra mim, às vezes é muito mais nítido e muito mais claro que aquele spot não é standard, só que pra ele tá acostumado a fazer aquilo ali todos os dias da forma que ele aprendeu a fazer. E não vai deixar de ser correto o que ele está fazendo, mas para aquela situação ela não é boa. E aí, nesses casos, eu sempre olho, eu não vou ficar, sabe, eu não sou desses de ficar discutindo. Eu já vejo, tem jogador de online que diz, não, mas você não pode fazer isso, porque isso é muito ruim. Não é. É a adaptação ao field e às situações que você está enfrentando. É basicamente isso. Eu enfrento jogadores online, o tempo teria excelentes jogadores. Só que eu acho que é aí que entra também a questão de eu estar sabendo contra quem eu estou jogando, né? É aquela questão de nível. Eu sei que contra o jogador que está começando a jogar há 2 meses eu tenho que fazer X, e contra o cara que é do online, que ele pensa o jogo muito mais, eu tenho que fazer Y. Isso é coisa básica do poker, né? Quem começa a estudar um pouquinho de poker, ele tem que ter esse entendimento. E aí você consegue colocar esse range, porque na verdade a tabela de range funciona na sua cabeça muito diferente do que ela funciona, por exemplo, na cabeça do Pitão, dos nossos próximos entrevistados logo, que joga com 2 tipos de field. E aí me corrija se eu estiver errado. Ele joga com field do jogador de torneio regular bom, jogador de torneio regular médio ou ruim e jogador recreativo. Você tem que jogar contra o regular de live bom, regular de live ruim, jogador absolutamente recreativo, não escolado, né? Um cara que está ali simplesmente se divertindo, não pensando nas mãos. Mas aí você tem o jogador online bom, o jogador online mediano. Quer dizer, como é que funciona essa prateleira que tem que estar armada dentro da sua cabeça, cara? Então, o primeiro que eu faço sempre, isso eu aprendi com meu amigo João Simão. Ele fala que o poker é o único esporte que você pode escolher o adversário que você quer enfrentar. Então, a maioria das vezes eu evito mesmo. Eu não quero jogar contra o cara reg de online bom que está ali na mesa. Eu tenho mais 8 caras que são bem mais fracos tecnicamente, e são contra esses caras que eu vou preferir jogar. Óbvio que eu não vou deixar de jogar uma mão que eu tenho que jogar dentro do que eu estabeleci contra um jogador bom A, B ou C. Mas eu vou sempre preferir enfrentar os jogadores mais fracos. Isso aí é básico também. Mas a questão de range e posição principalmente, eu defino muito dentro desses perfis mesmo, né? Se o cara do Big Blind é um cara mais fraco, eu vou abrir o range mesmo e vou jogar a maioria das mãos. E aí entra até no caso de muita gente. Você vai conversar com alguns jogadores, ou isso é muito agro, ou isso é muito duro. É porque eu mesclo bastante mesmo o meu estilo de jogo, né? Vai ter mesa que eu vou jogar 100% das mãos. Ontem, por exemplo, eu joguei um torneio de 10K que o field era bem mais fraco, eu abria quase todas as mãos e jogava as em posição, eu jogava todas. E para abrir o início da mesa, qualquer mão conectada ali eu tava jogando, porque eu sei que eu vou ter vantagem sobre aqueles jogadores. Isso vai variar muito, né? Isso, no que diz respeito à sua escolha de torneios hoje, aqui em Belo Horizonte, você vai no torneio sempre mais caro, porque é lá que está o dinheiro. Como é que você faz para escolher qual torneio da grade que você vai jogar? Então, há muito tempo eu não jogava um torneio igual eu joguei ontem, por exemplo, de R$10. Mas aí eu já estava lá na casa, eu ajudei a organizar o torneio e engatei para brincar e acabou que deu bom, né? Mas assim, hoje eu prefiro jogar os torneios com premiação um pouco melhor. A escolha é sempre por premiação mesmo, né? Até porque a gente joga poucos torneios durante o mês. O jogador de ao vivo, ele não tem a gama de opções que um jogador online tem. Então é mais pela grana. Hoje nós temos 2 meninos para sustentar, né? Então tem que ser uns torneios que paguem um pouquinho melhor mesmo. Issa, dentro desses torneios que você escolhe para jogar, o que é na sua cabeça assim, eu escolhi para jogar se eu tiver de ir no caixa, se eu tiver de dar ribai, se eu tiver de... Como é que você estabelece isso para você antes de você
Você vai olhar para o torneio, você olhou, ele tem ribai, a premiação vale a pena, estou num dia. O que você estabelece? Qual que é a sua linha? Isso volta um pouco no que eu falei anteriormente, da gente ter poucas opções. Se a gente tem poucas opções, os torneios bons, já me perguntaram isso algumas vezes também. Muita gente que quer pegar a carreira ao vivo para jogar e tal. Como é que você faz? Eu faço da seguinte forma: eu vou para qualquer torneio, pode ser o de 10 que eu joguei ontem, pode ser o Minas VIP de 1150, eu vou para dar uma entrada. Mas se precisar dar 10, eu vou dar 10, porque é o torneio que eu tenho para jogar. Se esse é o torneio que eu tenho para jogar, eu não vou esperar ele o mês que vem. Ah, mas você já deu 3 tiros, fica menos EV. Não fica menos EV para mim, porque é o torneio de onde eu tenho que tirar meu dinheiro. E se eu tenho que tirar desse torneio, eu vou sempre preparado e vou jogar o torneio de 10 ou de 1150 igual. Igual fui lá, joguei o de 10 e cravei o torneio de 10. A premiação dele para mim é igual. Se eu for ganhar o de 1150, eu vou pagar 30 mil. Porque vai pelo buy-in, eu estou pagando o buy-in, então o retorno do investimento que eu estou fazendo. Então eu vou jogar os torneios igual, da mesma forma. Mas eu vou disposto a dar o número de entradas que for necessário. E jogar o jogo da forma que ele tem que ser jogado, independente do valor de buy-in. Isso, já aconteceu de você chegar num torneio, olhar o field dele e falar não? Quer dizer, eu quando joguei, eu joguei muito cash game aqui em Belo Horizonte, caches até caros, no próprio clube que o Lanza teve há muitos anos atrás. Algumas vezes eu cheguei na mesa de cash, olhei, tinha 6 caras ali, eu falei, gente, tô stakeado, não tô nem jogando com o meu dinheiro, tô botando 0 do meu dinheiro em risco, mas não vou sentar para jogar com esses caras porque eu não tenho edge lá. Isso já aconteceu aqui em Belo Horizonte? Quer dizer, por exemplo, o Minas VIP é um torneio que isso poderia eventualmente acontecer. Não. Qualquer torneio em BH vai independer de field. Se eu for para jogar o torneio, eu vou e vou dar o buy-in, vou sentar e vou jogar. Diferentemente do cash. É por isso que eu não jogo tanto cash. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Te ver sentado no cash game, cara, eu que volta e meia, estou nos todos os clubes aqui de Belo Horizonte, brincando no cash game, é a coisa mais rara do mundo eu te ver sentado jogando um cash game. Conta pra gente por que dessa opção, cara. Então, primeiro porque eu não gosto. Né? Eu falo, eu tenho o mesmo problema que eu tenho em cash, eu tenho no online. Eu não consigo, eu dou 3, 4 mil reais num buy-in para jogar um torneio, mas para colocar 300, 400 no mês de cash me incomoda. Da mesma forma de eu pagar um buy-in mais do que $55 na internet, eu acho caro. Eu não sei dizer o porquê, mas é coisa minha, entendeu? E aí eu evito bastante. Você só vai me ver sentado numa mesa. Se eu chegar numa mesa, eu olhar pra mesa, eu tenho 4, 5 caras que eu falei, esses caras aqui são estrelas do jogo, e eu vou arrumar ali meus 500 mil reais ali em 1, 2 horas, tranquilo. Dificilmente você vai ver eu sentado em mesa de cash por isso. Porque hoje a maioria das mesas vai ter esses menininhos que estão ali pra fazer a diáriazinha de 100, 200, aquele jogo duro, aquele jogo que não é o tipo de jogo que me agrada. Né? E além disso, tem a parte financeira também, que me incomoda colocar esse dinheiro pra jogar, e às vezes você vai e perde dá 1, 2, 3 buy-ins, e aí começa a incomodar mais, e aí você não vai jogar o seu melhor, eu prefiro não sentar. No torneio, quando você dá 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros, 10 tiros, você consegue manter o controle psicológico de não deixar isso deteriorar a sua qualidade de jogo? Com certeza, eu trabalho muito minha cabeça nisso. Eu dei outro buy-in, tô dando do 0, o que eu dei pra lá já foi, e eu tô jogando o mesmo jogo. Eu tento me manter sempre concentrado pra não deixar isso influenciar em nada no meu jogo. Isso, agora, você joga em Belo Horizonte, mas evidentemente se você vai dar uma passeada em São Paulo, você vai dar uma sentada lá no H2, nosso clube patrocinador e parceiro querido. Se você for para Curitiba, evidentemente também você vai no H2 também de Curitiba, nosso clube patrocinador e parceiro. Então, quer dizer, em qualquer lugar que você tiver, você vai experimentar o field local, evidentemente. Você não vai viajar aqui para fazer um negócio lá em Porto Alegre e não vai dar o tirinho no torneio lá à noite, eu te conheço. O field de Belo Horizonte ele teve uma formação, por exemplo, na entrevista que eu fiz com o Cavalito, eu cito como é que o field de Curitiba foi bem formado lá no nascimento dele, com o Campelo, como é que lá em São Paulo o Federal formou aquele field dele. E o field de Belo Horizonte, essa formação aconteceu muito posteriormente. Como é que funciona, como é que você compara o field de Belo Horizonte com o field de outros estados, cara? Então, eu já joguei em vários, você falou no início, eu joguei em torneios em vários estados, séries em vários estados, já joguei Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, não tive a oportunidade, já joguei alguns torneios do Espírito Santo, não tive a oportunidade de jogar o Campeonato de Curitiba, mas já joguei alguns torneios em Curitiba,
Já viajei para jogar em Curitiba, no Nordeste, em Natal. Então, assim, eu acho que o field de BH ele ainda está bem abaixo em nível de jogo. Nível técnico dos outros estados. Eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda. Espero que demore um pouquinho ainda, que a turma continue. Mas brincadeira, pensando no lado do jogo, pra gente isso é muito ruim. Como jogador, isso pra mim é ótimo. Mas eu acho que assim, a gente evoluiu bastante. Não só com o trabalho que o Serra fez, o Espetinho vem fazendo esse trabalho de formação também bem legal, com os torneios mais baratos. E a partir do ano passado, com o BH Poker, agora com o Poker Live, a gente fazendo um campeonato mineiro muito forte, um campeonato mineiro muito bom, eu acho que a gente tende a crescer bastante. Mas o nível de São Paulo é outro. Se você for jogar o CPH, apesar de que no ao vivo a gente ainda enfrenta, mesmo em São Paulo, muito jogador recreativo com nível fraco, o número de profissionais e de bons jogadores ele é infinitamente superior ao que a gente encontra em BH. Em Curitiba, quando eu joguei lá também, eu fiquei assustado com o nível técnico, é muito mais forte. No Rio, eu já joguei algumas vezes, tanto o RPT, o nosso falecido Stephen. RPT, do nosso Stephen, saudoso RPT. Tá vivíssimo, falecido é só o RPT. Só o RPT, o Stephen é um parceirão, adoro ele. Exatamente. E foi onde dos torneios que eu mais gostei de jogar fora e os que eu comecei a viajar, que eu adorava fazer o circuito, o nível é um pouco maior ainda do que o de BH. Mas mesmo assim, é bem abaixo de São Paulo e Curitiba, por exemplo. O que comprova, então, isso é uma pergunta, a tese de que a formação tardia do field, que também aconteceu no Rio de Janeiro, quer dizer, agora o Poker Carioca está muito bem cuidado e está em boas mãos, e tem muita gente boa fazendo trabalhos lá. Poker, hoje em dia, em 2018, ele nunca está numa mão só, ele sempre tem mais de uma mão conduzindo, mas é o que confirma que essa formação tardia, por exemplo, do Rio de Janeiro, por exemplo, de Minas Gerais, ela afetou diretamente a qualidade do field quando comparado a outros estados. Com certeza. E no Rio, principalmente, você está falando de boas mãos, os torneios de pôquer ao vivo eles só melhoraram demais a estrutura por conta dos 2 torneios do Rio. O RPT veio com essa inovação e fez estruturas fantásticas, e por isso muita gente aqui de Minas começou a acompanhar o circuito, porque era excelente de jogar, e aí o CCTH logo depois teve que se adaptar e melhorar a estrutura, e ficaram 2 torneios fantásticos. O RPT parou de acontecer e o CCTH é um torneio sensacional. E depois disso, todos os circuitos nacionais eles se adaptaram a esse tipo de estrutura, e hoje nós temos excelentes torneios ao vivo no Brasil inteiro, muito graças ao Rio de Janeiro. Perfeito, presidente. Uma coisa, aproveitando que a gente está comparando fields, outro dia teve uma discussão num grupo querido nosso, e como disse o Lanzo, o Cisolo gosta que fala o nome, então foi na Guinolândia, essa discussão em que um dos nossos amigos falou que quem tivesse pegando o field do interior estaria pegando estaria levando vantagem contra quem está jogando dia 1 e 2 contra o field da capital, e isso virou uma guerra lá no grupo, até porque eu tive que escalar a seleção ano passado, e tenho certeza que o Lanza também pode falar a respeito disso. Escolher o jogador do interior é um pepino, porque os caras do interior estão jogando fino da pelota. Você acha vantajoso pegar o dia 1 num lugar ou no outro, cara? Então, eu fiz reta final agora desse Campeonato Mineiro, fiz dia 3, e eu posso te garantir que os jogadores que vieram do interior, eles são muito mais técnicos e muito melhores de jogo do que a grande maioria do field. Então, assim, e toda a reta final, você vê no mínimo, e dessa vez foi menos, né? Dessa vez vieram, se eu não me engano, 8 ou 9 jogadores do interior, porque a primeira etapa vieram muito mais, e mesmo assim todos eles estavam representados na reta final e jogando muito bem. E além disso, quando você vai jogar no interior, eu acho que você enfrenta um field muito menor e mais qualificado, e você tem que praticamente cravar um torneio, você tem que cravar 2 torneios para você vir aqui ainda disputar o dinheiro. Então eu acho que é muito mais complicado. Tudo tem seus prós e contras, mas eu acho que o field, em questão técnico, é muito mais complicado de se enfrentar.
Isso se a gente não considerar algumas cidades específicas, né? Você cair na região de Formiga, você cair na região de Arcos, tem uns lugares aí que você cai e você tá morto antes de começar o negócio, né? Exatamente. Formiga, por exemplo, o Bruno fez back-to-back, que é querido dos meninos lá, já participou de time, então é um menino que é estudado no jogo. Tem o próprio Max, que veio aqui, cravou a primeira etapa do nosso high roller, do Minas VIP, que joga demais. Você pega a região de Arcos, alguns vieram jogar, dessa vez o João Marcelo veio também, da outra vez o Cadros, o PP. Então, quer dizer, são jogadores excelentes e bem fundamentados. Então, eu acho que é muito mais complicado jogar contra esses jogadores do que contra o frio de geral que a gente enfrenta aqui diariamente nas mesas de BH. Vou fazer uma comparação que eu penso, eu acho que o Issa pensa a mesma coisa nesse caso. Você imaginar se jogar o Sunday Million todo domingo, onde você vai ter lá 10 mil jogadores, que você vai ter pro, vai ter de todos os tipos, e você jogar o 109 reto, seco ali, onde só tem pro, com um field muito menor. Eu acho que no interior, muitas vezes, a gente pega um field muito menor, mas com a qualidade técnica tão grande que eu não sei também se vale a pena isso tudo, assim, se tem essa... Eu acho que é prejuízo. Eu prefiro jogar contra o field mais aberto, você tem mais chance de cair nas mesas um pouco mais tranquilas, talvez. Sim, com certeza. Você pegar um field em BH que geralmente, em média, vão estar jogando aí 60, 70 jogadores de dia classificatório. Um dia no interior você vai pegar 20 jogadores, sendo que desses 20 aí, 4, 5 são profissionais, ou então já jogam regularmente, jogam online. O percentual que você tem de chance, eu acho, em BH de passar, ele é muito maior. Mas isso é uma questão de preferência também, né? É só o que eu penso, o que eu acho, assim, sobre essa diferença do field de BH interior. Claro. Isso é uma coisa que é impressionante como é que você faz e que o live te permite fazer muito mais do que o online. O menino do online, ele pode até para um Sharkscope ele ter alguma referência, mas você sabe exatamente quem é o menino que ganhou a vaga para estar jogando um torneio maior no satélite e apertar ele até na reta final no ITM, porque você sabe que aqueles R$100 da premiação mais baixa fazem uma diferença brutal para ele. E, cara, só quem tá no live que vai poder fazer isso. Ninguém do online nunca vai ter uma oportunidade tão grande, né, cara? Então, e essa hora que a gente ganha dinheiro, digamos assim, né, Calil? Eu já tive torneio que eu ganhei ele na bolha, né? Porque, assim, tá numa reta final e o pessoal segurando. Teve um último torneio aí que foi, se eu não me engano, a primeira etapa do MPS esse ano que eu fiz mesa final. E o Dudu, meu amigo Dudu Paradinho, um abraço pra ele, lá de São João, tava na mesa e depois ele veio falar, cara, eu fiquei impressionado, eu nunca vi você pegar tanto jogo na bolha. Eu falei, geralmente eu costumo ter mais sorte na bolha mesmo. a bolha regula minha conta. Mas tipo que eu peguei a FT na bolha, porque eu saí tipo de mim, eu tava com minhas 300 mil fichas, eu fui pra 1 milhão de fichas. Então assim, e aí conta também muita coisa que a gente fala, que é a questão do table draw, né? Eu caí numa mesa, logo no início do torneio, que tava uma mesa com jogadores com os stacks todos parelhos e jogadores que não estão acostumados a jogar o MPS. Eu já sabia disso. E aí que entra a diferença de você conhecer o field, que você falou. Eu já sabia que quando desse a bolha, os caras não iam jogar. E aí era 100% de raise, todas as mãos. E o blind já tá alto, e quando alguém mostrava resistência e queria jogar, era pressão total. Uma hora a gente colocou o parceiro na porta, tipo, o cara tem 300 mil e já tá nos 800 e river é tudo, e o cara vai rebolar na cadeira 10, 20 minutos e não vai dar o call. Então, assim, essa é a hora que a gente ganha dinheiro, né? Essa é a hora que o profissional tem que saber que ali faz toda a diferença, né? Isso, na hora que eu estou preparando minha entrevista, eu sempre tento pensar na carreira do jogador que vai ser entrevistado e pensar quais são os grandes e os péssimos acontecimentos da vida dele. Então, igual a gente fala da Black Friday como um desastre e fala dos grandes acontecimentos, dos grandes títulos. Quando os rankings de Belo Horizonte proibiram o deal, falaram que se na hora que você faz deal, você perde a pontuação de primeiro lugar. Imagino que isso deve ter sido um acontecimento extraordinário na sua carreira, porque você pôde, sem constrangimento, falar, não faço acordo, é coco em tudo.
Conta pra gente como é que era antes. Quer dizer, você tinha algum constrangimento de recusar um deal, alguma superstição ou não? Como é que você tratou isso? E o quanto que foi uma notícia boa para você, a proibição dos acordos no que diz respeito à pontuação de ranking, exatamente para você poder pressionar esse jogador que quer subir ali uma posição ou 2 posições na escada de premiação? Eu já tive alguns problemas com isso, inclusive, porque eu nunca tive vergonha e nem deixava fazer carta, nem nada não. Eu já levantava a mão e falava, eu não vou fazer acordo, porque eu acho assim, eu já fiz vários acordos, muita gente acha não, enquanto isso estiver na mesa, não tem acordo. Não é isso. Eu já fiz alguns. Agora, o de salvar a bolha, por exemplo, é uma coisa que eu não vou fazer nunca, porque ele muda estrategicamente o jogo. É onde eu vou arrumar a ficha. E eu tive um problema grande, grande assim, eu não tô nem aí. Eu vou tomar minha decisão e pronto. E foi lá em São Paulo. Eu tava jogando na reta final do torneio. Inclusive eu cravei um 100k lá no Stars, né? Que inclusive fechou, né? O Stars Club. E na bolha, o pessoal queria salvar o bolha. Era muito dinheiro. Tipo, o torneio era de R$150 e a primeira faixa de premiação era 800. Eu não vou salvar a bolha nunca. Eu tava chipado, eu tinha tipo meus 500, 600 mil. Eu sei que é a hora que eu vou arrumar a ficha. E eu cheguei na AFT Chip Leader. O que eu tive que fazer? Eu fiz. Eu prometi pro cara que eu daria pra ele R$500 se eu pegasse top 3 do torneio. Porque foi tão constrangedor assim. Eu tava no outro estado, jogando um torneio, e todo mundo querendo salvar a bolha. E eu fiz questão de falar, não precisa bater carta, que eu não vou fazer acordo. E todo mundo, não, absurdo, e tal, um cara de fora, não sei o que, papapá. É ruim, mas eu nunca tive problema, não. Eu falo mesmo que não vai ter, e não fiz o acordo, e eu cravei o torneio, fui lá e dei os R$500 pro... Esqueci o nome dele, inclusive uma peça rara lá dos torneios de São Paulo que bolhou. Depois eu vou tentar lembrar o nome dele. E não pode, né? Se você identifica que aquele é o momento que você vai ganhar dinheiro como profissional, é a hora que você tem que arrumar o máximo de ficha possível, independente do que estiver acontecendo. Me desculpa, mas o famoso segue o jogo, né? Exatamente. Mas tem alguns... E tem muito jogador que insiste, que fica falando. Por isso que eu acho bacana essa questão que eles colocaram na regra do sorteio, da carta, né? Porque isso você às vezes tira a responsabilidade de uma pessoa que está ali pela primeira vez, não quer falar. Eu nunca tive problema com isso, nunca vou ter, né? Sempre que precisar, não precisa bater carta, eu vou falar que não vai ter o acordo, mas às vezes é bem chato. Mas o pessoal tem que entender que é bem que o Lanza falou. É a hora que tá a diferença, porque na bolha ali tá pagando 800 conto, mas a premiação da tampa era R$28 mil. É aí onde eu ganho dinheiro. Eu não tô ali para ganhar os 800 mil. E não é pelo fato de ter os 800 ou 1.000. O dinheiro não faz diferença. Não vai fazer diferença não. O que vai fazer diferença são as fichas que eu vou ganhar durante aquele período que vai me fazer ir para a cabeça no torneio. E muita gente não entende esse ponto, né? Mas segue o baile, paciência. E aí, quando a gente entrevista jogador live, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta, que ela é meio pergunta e meio campanha. Você depende de novos jogadores se sentirem bem-vindos quando eles chegam para jogar um torneio. Recentemente a gente viu a sua irmã, que foi lá jogar o Campeonato Mineiro, ficou em 4º lugar, arrumou uma paçoca monstruosa, e que era o primeiro torneio ao vivo da vida dela. E como lidar com essa questão de, ao mesmo tempo que você não vai salvar a bolha, às vezes o jogador que está short ali na bolha é um cara que você olha, você vê o potencial nele, de ser um cara que vai começar no poker, e de repente você colocar ele numa situação tão constrangedora, tão ruim, que ele pode não querer voltar. Primeiro nós temos que ressaltar, é a conta da família, né? Você viu que a conta é firme mesmo. Quem ouviu a segunda parte do programa da minha 15ª colocação, lembra de eu contando uma história que imediatamente depois de eu tomar um full runner, eu entro de asa e dama contra asa e valete, bate a dama na tampa e a pessoa segue runner. Essa foi a irmã do senhor Fábio. Isso, que fenômeno. Que arrumou R$19 mil no primeiro torneio da vida. Conta isso de qualidade. Mas, voltando aí à questão do field... como é que foi a pergunta mesmo? A pergunta é como fazer o jogador se sentir bem-vindo, mesmo às vezes recusando um deal, e como tratar o jogador. Porque esse cara que tá chegando ali, você sabe que o almoço que tá na mesa da sua casa, ele vem desse cara, né? Isso eu brigo demais, é uma coisa que eu, como jogador ao vivo, brigo demais. Vejo muito menino que vem do online aí, que é metido a profissional e quer ensinar, e quer dar aula, e quer criticar a jogada do outro. Isso não pode acontecer. Isso é um negócio que
todo mundo tem que bater mesmo, batendo, eu falo no sentido de não deixar acontecer, porque a gente precisa desses jogadores. São esses jogadores que no final eles sustentam a cadeia toda. E eles estão lá para divertir. Eles estão lá garantindo, eles estão lá recebendo o valor do entretenimento deles. Os caras que estão ali para dar risada, para divertir, para ver o flop mesmo e para fazer jogada errada e não ser criticado. Você tem que, é o contrário. Não, tá certo isso aí. Você não pode constranger, né? Eu tive um amigo meu que ele comentou comigo e ele usou uma palavra bem legal. Ele falou, eu acho cada vez mais o clima do poker ao vivo hostil ao recreativo, ao amador. E tem que ser o contrário. E, inclusive, parabenizar a CBTH, que está fazendo uma campanha sensacional, né, do Faça Poker, Faça Amigos, que eu acho que é bem nesse sentido, e é muito o que a gente pensa lá no Poker Live, né, o Lanza vai saber falar disso, que a gente trazer o jogador recreativo para o nosso meio, mostrar que é um meio de entretenimento, de fazer amizade, de networking. O poker serve para isso tudo. E, além disso, ele serve para os profissionais se sustentarem. Se a gente não tivesse jogador no nosso field, logo a gente vai estar enfrentando só profissional contra profissional e vai acabar o dinheiro do poker. Eu acho que o caso da minha irmã, ele é emblemático e sensacional, e a gente tem que trabalhar muito nisso. Uma pessoa ter condição de chegar e jogar o primeiro torneio da vida. Ela não conhecia a casa, ela foi lá para conhecer. Sendo mulher, né, presidente, que é mais difícil ainda. E esse é um outro ponto, né? Uma mulher foi lá conhecer a casa, resolveu entrar no torneio, entrou e terminou na 4ª colocação de 650 entradas no torneio. Então, assim, isso é sensacional. É nesse tipo de coisa que a gente tem que trabalhar, divulgar e incentivar. Porque isso é que faz o nosso esporte crescer cada vez mais. E modéstia à parte, eu fiz minha parte na elegância, porque quando eu perco quase dama, prazo e vala, ela olha pra mim meio sem graça, eu falei, bem puxado, vamos que vamos. É bem isso, mas porque é bem isso, cara. Ela tá lá. Você não pode levantar e xingar como é que você faz isso, como é que você faz essa jogada. Esperou a hora dela de falar, como dizia o meu ídolo e amigo Porco Espinho, recebeu as cartas, recebeu as fichas, esperou a hora dela de falar, ela fala o que ela quiser, né? Exatamente, perfeito. E você não vai falar com ela, você quer que ela faça isso outras 10 vezes, que não vai acontecer. Mas infelizmente aquele dia para você, infelizmente para ela, era o dia dela. Não tem o que fazer. E ela vai ter que ganhar também, porque se ela só for lá e só perder, vai perder a graça, ela não vai voltar mais. Ela só vai lá e arruma 19 mil reais no primeiro torneio live dela, quem nunca, né? Pronto. Mas que fenômeno. Mas modéstia à parte, teve um bom instrutor, viu? No final ali, ela fez um torneio de fold, a mesa final de fold sensacional. Sensacional. Presidente, mudando um pouquinho o assunto, mudando e mantendo, cara, tem uma relação muito legal com o seu menino, que é o negócio do troféu, né, cara? Você não faz, mesmo que você venha fazer um deal depois de bolha estourada, o troféu vai pra sua casa, porque o meninão quer o troféu em casa, né, velho? Tem que ir, né? O troféu é um negócio que eu tenho um carinho imenso. E meu menino, desde pequenininho, já chegava em casa, papai, cadê o troféu? Então, assim, isso é bom demais. O Henrique sempre me cobrou, né? Tipo que ficou mal acostumado, né? Digamos assim. E quando chegava em casa sem, era um problema. Eu falei, mas papai, se dessa vez você não trouxe troféu, papai, dessa vez não teve jeito. E é bizarro, né? Porque às vezes você volta de Belo Horizonte sem troféu, mas quando você vai jogar uma série fora, cara, a gente brinca ali no... Cara, inacreditável como é que não volta sem um troféuzinho, nem que seja do clube paralelo local ali, algum troféu vai voltar na mala, né? As minhas viagens, eu posso dizer que eu runo bem nas viagens. Nas viagens. Só nas viagens. Isso. Conta pra gente um pouquinho, você que agora tirou seu visto, o senhor teve aquela velha carimbo da Embaixada Americana te autorizando aí para terras do tio Sam, e o senhor está se preparando para a sua escalada a primeira vez em Vegas. Como que está a cabeça do Issa, jogador profissional, que depois de correr circuito nacional, assassinar o fio de Belo Horizonte, se estruturar, como que está a cabeça do Issa preparando e pensando, agora vamos para lá, vamos ver, como é que está isso? Então, como eu tirei o visto agora, e inclusive eu ganhei a premiação ano passado, né, pelo vice-campeonato mineiro, né, a passagem, hospedagem para o WSOP,
Aí eu já tava meio que preparando, mas eu sempre tive um trauma, assim, com essa questão de visto, então não sabia se eu conseguiria ou não, né? Porque eu viajei pra fora, a minha história com a minha esposa, nós fomos deportados, então tem uma história longa disso aí. Então eu falei, será que eu vou conseguir o visto? Não vou, e acabou. Cara, essa história é curiosa demais. Você precisa pelo menos dar uma contadinha assim, superficial, porque senão amanhã a nossa caixa vai receber 8 mil e-mails, os caras no grupo do Instagram, você vai ter que mandar áudio contando essa parada. Não, é que eu casei em 2005 e eu casei para ir para fora. Nós casamos, pegamos o acerto que a gente tinha. A gente trabalhava na Unimed na época e foi para Londres. Eu iria para trabalhar em Londres. E chegou lá, simplesmente os caras, vocês não, com essas palavras, só que uma pessoa traduzindo, vocês não têm vínculo nenhum com o nosso país, vocês não vão entrar. Voltou eu e minha esposa em 2005, sem emprego, sem lugar para morar, sem trabalho, casado. Sem menino. Sem menino. Importante, facilita, né? Ajuda bem. Mas, assim, que a nossa intenção era construir a nossa vida lá. Tava tudo certo, tudo programado. De repente a gente toma essa portada na cara aí e... E aí o seguinte, agora eles olharam pra você e falaram assim, esse cara tem um vínculo em BH, é o field de torneios. Então aí voltamos com a mão na frente e outra atrás, gastamos o dinheiro todo do nosso acerto com passagem, com estruturação da viagem e voltamos casados, sem ter onde morar. Graças a Deus a gente tinha família, pelo menos, né, que isso é o mais importante. E aí começamos a nossa vida do zero aí, graças a Deus temos essa família linda hoje, com 2 meninos maravilhosos, e isso é o que importa. Presidente, a gente vai caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista e aí tem um negócio que não tem jeito de deixar de fora, né, cara? Ano passado eu fui técnico da Seleção Mineira de Pôquer. Você foi pelo ranking, mas quando eu conversei com você, você não era o líder do ranking e eu brinquei com você o seguinte, facilita, me arruma outra vaga, porque você já vai de qualquer jeito. Se você não ficar em primeiro, você já é um dos convocados. No ano anterior, Leonardo Cansado te convocou também. Não, fui pelo ranking também. Foi pelo ranking também, mas convocaria com 100% de certeza. Esse ano, o treinador Marcelo Lanza Maia já estava convocado, independente de qualquer coisa. Foi pelo ranking também? Não fui. Ah, não foi. Dessa vez eu fui convocado. Porque dessa foi vez... a primeira vez que você foi convocado. Primeira convocação. Vai ser o 4º ano que eu vou para a seleção. São todos os anos que a Seleção Mineira foi? Não, eu não participei da primeira, que foi a do Cansado. Ok. O ano que o Firula foi o técnico é que eu fui pelo ranking. A do Cansado eu não fui. E aí eu queria, cara, nós já falamos algumas vezes a respeito da vivência do torneio de seleções, mas, cara, não tem jeito de eu não falar daquilo, porque eu falei o seguinte, com tanto tempo de pôquer, com tanta vivência de pôquer, foi tranquilamente das experiências mais legais que vivi no meio do pôquer, e eu vivi uma vez. Você viveu 4 e eu vi sua aplicação, seu carinho, sua e, por exemplo, do Caiafa, que é dos maiores monstros do pôquer nacional também, e tratando aquilo ali como se fosse o torneio da vida. Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito dessa experiência, vivência, impressões do torneio de seleção. Então, eu acho que aquilo ali é uma experiência única. Eu acho que só quem está ali sabe o quanto aquilo ali é totalmente diferente de tudo que a gente tem no pôquer, né? Porque você vê todos os melhores jogadores do Brasil dando sangue e não tem 1 centavo de premiação em dinheiro. O cara tá ali para mostrar o valor dele, para mostrar o esporte que ele pratica, para mostrar o quanto ele é apaixonado com aquilo ali que ele faz, e ver todos aqueles caras ali com aquele carinho que eles jogam aquele torneio é algo assim que se eu pudesse estar 10 anos disputando pela Seleção Mineira, eu queria estar nas 10, porque é um negócio que é indescritível. Só quem está ali, vocês dois puderam estar lá ano passado. E vamos estar nesse ano de novo, nós 3. Graças a Deus estaremos lá de novo. Sabe o que é aquilo e o quão importante é para a gente estar ali, levantando e levando a bandeira do nosso estado ali, entrando naquele salão, escutando o hino. É um negócio que para quem gosta de esporte e para quem vive o esporte de competição, sabe que aquilo ali é tudo que um jogador profissional pode querer na carreira dele. Com relação a jogar num time, porque o Issa todo dia ele sai de casa para jogar sozinho. Aliás, ele sai de casa para disputar um campeonato, um esporte de competição que para um ganhar o outro tem que perder. E você não é um cara que chuta torneio. Ficou com 2 blinds ali, você vai grindar os 2 blinds e vai tentar transformar o inverso.
Mas não tem ninguém, quem tá dependendo de você tá em casa, não tá no clube vindo. Como é que é a sensação de saber que é o seguinte, que aquele ponto que você pode fazer, quer dizer, é pro time. É tomar o tiro pro time. Como é que é diferente essa sensação? Muda demais, muda demais. Igual você falou, eu tô ali, quem tá dependendo de mim é só quem tá lá em casa. Mas graças a Deus hoje a situação tá mais tranquila. Agora o ponto do campeonato, ele faz muita diferença. E a gente, no ano passado, a gente viu o tanto de corrida ou de flip que a gente perdeu. Se a gente ganha um, a gente tava nas cabeças e ficou fora. Então, assim, qualquer pontinho que a gente conquista ali, e tá todo mundo ali de olho no outro, como é que o outro tá, e mandando aquela energia positiva. E eu nos 4 anos que eu fui, eu tive ótimos, nos 3 anos, né? Eu tive ótimos desempenhos, assim, em termos de pontuação, mas deve ser muito frustrante você estar ali e não conseguir, né, sair dali e ouvir, por exemplo, o Caiafa, que ele foi infeliz naqueles flips e não ganhou o HU, ele ficou chateado de uma maneira que eu nunca... 2 ou 3 flips, tanto dele quanto do Dudu, que é pra ganhar o torneio, pra encerrar. Exatamente. E estamos no dia 2 ali. Eu nunca vi o Caiafa daquela forma. Eu conheço o Caiafa há vários anos e ele ficou assim, desolado de ter perdido uma parada que teoricamente não valia nada, mas é porque ele sabe o que é competir, ele sabe o que você tá dando o sangue pela equipe, igual você colocou. E isso pra gente mexe demais. Então, assim, é um negócio que é surreal. É só quem tá lá mesmo pra sentir na pele o que aquilo ali significa. Isso, tem uma coisa que me impressiona muito em você, que é a questão de disciplina. Porque, queira ou não queira, a vida no Poker Live, ela proporciona, ela facilita uma série de situações que o jogador pode tranquilamente optar pela indisciplina total ao invés da disciplina. Tanto no aspecto do álcool, e você não é um cara da cachaça, ao contrário dos apresentadores desse programa, quanto na questão da vida familiar, que você é um cara super caseiro, como é o Lanza, um cara super tranquilo, quanto na questão que eu estava falando ali, de chutar um torneio, cara, é mais um torneio, todo dia igual e tal, não sei o quê. Eu queria que você falasse, porque queira ou não queira, é o seguinte, são seus amigos que estão ali, são seus amigos que estão saindo para beber, que todo mundo caiu de um torneio, ou todo mundo cravou um torneio, vão sair para beber, vão beber até 8 horas da manhã e tal, não sei o quê. Eu vejo em você um equilíbrio raro, que é o equilíbrio do seguinte, cara, às vezes eu vou sentar com os caras ali, vou jantar com os caras, Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse funcionamento e dessa disciplina. Como é que você faz para manter isso e não escorregar nunca? Porque, pelo menos, eu nunca te vejo escorregando. Então, eu vejo assim, eu gosto da turma, eu gosto da resenha, eu gosto da farra também, mas hoje, igual eu falei, eu tenho família e tenho 2 meninos para criar. E a maioria dos meninos não tem nem passarinho pra dar água, né? Os meninos gostam da farra mesmo, da confusão e tal. E eu, por exemplo, quando eu vou fazer alguma viagem, vamos sair, vamos fazer isso aqui, eu tô ali focado pra ganhar dinheiro, né? Eu preciso de ter aquele retorno. Eu tô ali a trabalho. Então eu sempre tento trabalhar minha cabeça ao máximo. E aí eu acho que eu sou um cara muito felizardo também nesse sentido, de ter a cabeça tranquila, de não beber, não fumar, isso me ajuda bastante, né? Porque se eu não querendo ou não, eu vou querer sair para tomar uma, isso. Mas é questão de estilo mesmo, sabe? Eu nunca fui de sair para tomar gola, nunca gostei, nunca... É só questão de personalidade, né? Eu gosto de estar com a galera, de estar trocando ideia e tal, mas eu sei que eu preciso levar o dinheiro para casa também, né? Então, assim, eu tento ao máximo trabalhar a cabeça para estar ali focado fazendo o que eu tenho que fazer. Como você falou, durante os torneios, ficou pequeno, ficou curto, eu vou tentar ao máximo voltar para o jogo, independente se eu tiver 1, 2, 3 blinds, porque eu sei o quanto é difícil, né? Você pegar uma reta final de torneio, o quanto é difícil você estar ali prestes a ganhar um bom dinheiro, né? Porque a gente sabe que os torneios, a premiação dos torneios, ela é bem complicada, né? Ela tá lá em cima mesmo, né? Exatamente. Não tem jeito. Então às vezes injusta. Às vezes você pode fazer o melhor torneio da sua vida, e você voltou a jogar recentemente torneios, a gente já conversou bastante sobre isso, o quanto é difícil, né? Você se manter focado e toma uma parada igual você tomou 2 seguidas, né? Isso vai acontecer o tempo inteiro. Isso eu não canso de repetir para você, quer dizer, é uma declaração de coração que é o seguinte, cara, o que você faz é
inacreditável, é muito diferente, é muito extraordinário. E quando eu falei, cara, eu vou entrevistar o Issa porque o que ele faz é muito extraordinário, o que eu recebi do field, do live de Belo Horizonte, dos caras do online, do Pitão, cara. O Pitão foi um cara que ele endoidou na hora que eu falei que eu ia te entrevistar. Eu falei, cara, o Issa é um cara que é o seguinte, tem um monte de gente que vive de cash online, um monte de gente que vive de torneio online, um monte de gente que vive de sit and go. O Issa é meio que só o Issa que vive, cara, e não tem como não ter uma admiração muito grande, porque é muito difícil, né, cara? Então, algumas pessoas já até comentaram comigo, né, de fazer alguns cursos fora, inclusive do curso do Akari, e eles comentarem isso nos cursos, que não tem como você viver de pôquer ao vivo hoje e tal, e na hora os caras lembravam de mim. Não, tenho isso. Então por isso que eu falo que eu sou um ponto fora da curva, né, que eu consegui me adaptar a uma situação que ela não é fácil, né? Mas mesmo eu falo que eu sou um cara felizardo, né? Tem a conta boa, ganho os flipzinhos aí e tal. Que feito, hein, Marcelo Lanza? Cada uma que a gente tem que ouvir, né? Porque eu sei, e eu falei isso também, eu trabalho na minha cabeça sempre pra isso, que eu sei o quanto é difícil. Eu sei que eu sou um ponto fora da curva, sim. E me preparo o tempo inteiro pra acontecer de eu tomar as pancadas que todo mundo toma. E tomo também, você pode ter certeza que eu tomo. Só que eu faço o máximo para quando acontecem essas pancadas, eu esteja numa situação melhor para poder absorver, melhor que eu falo em cada situação de cada torneio, e seguir em frente, né? Que eu acho que é o mínimo que a única coisa que a gente pode fazer é isso, porque as pancadas vão acontecer sempre, acontece com todo mundo, acontece consigo ou acontece comigo, mas na hora que acontece a gente tem que estar firme para aguentar o tranco. Isso, estava encerrado, mas eu estou fazendo injustiça com você que veio aqui, nos deu seu tempo em plena greve dos caminhões, Brasil parado. E, cara, fala um pouquinho daquele curso fantástico que você dá com o BDM, do Poker Live, que cara, que eu adorei. Eu fui convidado para fazer o curso, fiz o curso numa turma e achei ele absolutamente diferente de tudo, né, cara? Ele tem uma parte teórica, mas tem uma parte prática que você bota o jogador, abre todas as mãos, explica, conta pra gente, dá um pouquinho da dinâmica desse curso, então, que ela é fantástica. É até bom falar do curso que eu tô devendo uma turma pra muita gente aí, tem muita gente me cobrando. Cara, mas tá mesmo, na hora que você começar a fazer curso aqui, você vai ter semanas de demanda que o pessoal pergunta pra mim. Então tem muita gente cobrando, mas eu vou sentar com o meu patrão, Felipe BDM, nós vamos fazer um cronogramazinho aí, vamos lançar a próxima turma. O curso é uma delícia, né, cara? A gente adora fazer o curso, eu já falei com várias pessoas que, assim, o que a gente aprende no dia a dia, nos 3 dias que a gente dá de curso, é uma grandiosidade, assim, porque todo dia a gente tem coisa nova e a gente adora fazer. Infelizmente a gente está com tempo curto, né? Mas as próximas turmas a gente vai ver se no próximo semestre agora a gente faz pelo menos mais umas 2 aí, porque a turma está cobrando e vai sair, se Deus quiser. Bacana demais isso, cara. Eu queria te agradecer a presença fantástica aqui, desejar sucesso para você pro resto da vida. Uma coisa fantástica que você me falou é o seguinte, cara, eu fui dirigir o clube, mas se eu não pudesse julgar, eu não teria aceito o convite. A condição foi, eu tenho que continuar julgando, que é lá que tá meu ganha-pão. Cara, o que você faz é realmente extraordinário, é um prazer te ter aqui, tanto como meu amigo, quanto um cara que eu admiro profundamente. A entrevista seria ontem, o Lanza falou, não vai não, que eu tô dentro dessa entrevista, tô mentindo, professor. Tá não, justíssimo. Eu falei, muda para amanhã, que aí é mais tranquilo para eu participar também. Eu que agradeço a vocês dois, que são meus irmãos, 2 pessoas que eu admiro demais, né, de longa data, e fico feliz demais de ver o sucesso do programa de vocês aí. E quando precisar da gente, você sabe que estamos aí, o que precisar. Tamo junto. Grande abraço, Issa. Muito obrigado, viu? Abraço, valeu. Valeu. Professor Marcelo Lanza Maia, e vamos chegando aqui aos nossos e-mails /podcasts. Primeira pessoa foi o Caio Lúcio, mandou parabéns pelo podcast, curte mais, não perde nenhum. Falou que eu joguei com ele algumas vezes na mesa e que parece brincadeira, mas nós citamos ele aqui no programa, ele cravou o Progressive Knockout de 1,10 sem surpresa, né? Isso. Também o Fred Viana, que a gente citou, que ele falou do negócio do cavalito, do negócio de mente aqui. Nós falamos dele na sexta-feira, ele arrumou $1.800 no Big 550, assim, só pra constar. Que sonho. O Sérgio, lá de São João del Rei, deu parabéns, mandou entrevistar o Marlon Spinter
Ele disse que ainda confunde minha voz com a sua, Lanza, aí porque eu respondi pra ele em áudio no WhatsApp e ele falou que eu tenho voz de tiozão. Eis a novidade, eu sou tiozão, né? Isso é uma verdade. E o pessoal achava que o tiozão era eu, né? Eu sou um cara novo, jovem. Deve ser. Eu tenho uma filha vai fazer 18 anos de idade. O Luquinhos tem 6, 7 anos. Mas, nós somos tiozão pra turma de 18, 19 e 20. Exatamente. Não tem escape, né? E somos menino pra turma de 65. É verdade, é verdade. O Thiago, Lanzinha, elogiou e pediu pra gente citar o nick dele, é o Thiago Pirex. E o Felipe, olha só, hein, olha a elegância. Felipe com 2 L's e Y que no monstro, meio. Hein? Aí sim. Fala vovô, fala Lanza Maia, monstro. Vê se ele tá ouvindo o programa, cara. O cara usa as nossas expressões. Gostaria de fazer parte do grupo de monstros. Parabéns pelo programa, muito bom mesmo, sensacional, ótimo trabalho aí, elogia, pede um abraço pro time Grinder Up e solta um vamos monstros. E depois eu falei com ele que brinquei o negócio de vovô e falei com ele que eu fui lá a Patos de Minas antes do nascimento dele. Ele me respondeu, antes do nascimento tá explicado o vovô que o Lanza te chama. Não é justo, só isso. Exatamente. Ele falou, o negócio é o seguinte, avisa o Lanza que o Poker Live tá fazendo etapa aqui e que eu tô esperando ele aqui pra tomar uma cerveja comigo, tomar uma cerveja gelada e jogar um poker com ele. E disse que vai abrir uma conta no 888 pelo link pra nos ajudar, aí sim. Peguei, ainda mais que Patos tem paiolão essa época do ano, uma bela, já fui lá, uma exposição fenomenal, cara, que exposição top que tem em Patos de Minas. Peguei, se eu for lá eu peguei. E é longe pra caramba, hein? Para, mano, para, nem é tão longe. Não, é chão de Belo Horizonte, é um chãozinho razoável, né, professor? Cara, passando pela turma do WhatsApp, a turma do Grind de WhatsApp, o Carlos Lúcio mandou aqui que, coincidência ou não, só citarem meu nome na entrevista com o Claudio Divino, que cravou o 1-10 progressivo nocaute. Só faltava não cravar. Só faltava. Porque é assim que funciona, senhores. Deixa eu passar o próximo. Cara, que eu ri muito. Que ele falou, escuto vocês diretos, por que me seguir? Errou de parceiro? Aí eu soltei. Se escuta a gente direto, então acertei em cheio. Aí sim. No grind diário do WhatsApp, assim, a turma tem sido super receptivas. Um carinho enorme. Agora eu tomei uma do Léo Souza 99 do Instagram, que foi assim, Lanza, tem como voltar a me seguir? Na semana que me seguiu, peguei umas forras. Comecei a tomar bad, quando fui ver, você não estava me seguindo mais. Você é meu amuleto, pô. Brincadeiras à parte. Acompanho o podcast, já voltei a seguir ele, porque eu começo a seguir muita gente, quando eu vejo que não tem resultado, eu paro de seguir, vou seguindo outros, eu tô grindando, né? Aí sim. Eu queria mandar um abraço também especial, Lanza, pro Dalet Leste e o Emanuel Lessa, pai e filhos no grupo de WhatsApp do nosso PokerCast, né, cara? Muito legal essa história. E... Quem quiser participar do grupo dos monstros, é só mandar mensagem no WhatsApp que a gente põe no grupo. Exatamente. E dos meus abraços aqui, eu tô finalizado, hein, Lanzinha? Aqui deu. Então tá bom, cara. É o seguinte, hoje tem nós estamos gravando agora no domingo, às 5h53 da tarde. Agora, no momento, hora de Brasília. 5h53 da tarde. Daqui a 1 hora temos o torneio, temos o free roll. A gente volta com as notícias do que aconteceu no free roll. $150 mais 109. Vamos, monstro. Vamos, monstro. Abra sua conta pelo link do PokerCast. Fique aí doido. Quem eliminar o Calil tem $10 comigo. Pronto. Poxa, aí sim. Para acompanhar tudo a respeito do Super Poker é superpoker.com.br. Na barra clubes é a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube se acompanha todos os vídeos do Super Poker, revistaflop.com.br. A revista de pôquer há mais de uma década contando grandes histórias do pôquer. Assine já. Mibilisca.com, cobertura de torneios de pôquer mão a mão. E a edição desse programa fantástico é de Rodolfo Vidal. Muito obrigado. Voltamos então na próxima semana ou antes com notícias da WSOP. Vai ser louco. A gente não vai, Lanza, eu pensei em cortar entrevistas, nós vamos manter as entrevistas por enquanto e dependendo do volume de trabalho a gente passa a fazer só especial WSOP, vamos ver como é que vai ser. Justo. Ou não. Vamos aguardar. Ou não. Tô indo para São Paulo semana que vem, final de semana. Vou ter entrevistas fantásticas marcadas. Padilhão tá marcado, Vitão e Vini estão marcados. Então vai ter tanta entrevista que não vai dar para não soltar, cara. Justo. Se der soltamos. Se não... Há vantagem, senhor. Como o próprio senhor Igor Trafani Federal falou. São 52 semanas. Isso. Tem tempo para tudo. Exatamente. Vamos que vamos, é isso aí. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo PokerCast. Valeu. Valeu, moçada. Até o próximo.
legends to play. It makes no difference what you say. I know shadow green, the only kind of game is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queens, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. You know I wanna lose, and gambler is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live